Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 31, Nanozui 3. Tatooine. Fazia um ano que ela não via seu filho e todos os dias ela sentia falta dele. Claro que ela poderia ligar para ele através de um dispositivo de comunicação e vê-lo crescer dia após dia, mas não era suficiente, pelo menos para ela, não era. Fi estava se mantendo ocupada para não se sentir sozinha sem Anakin. Ela tinha alguma companhia na gentil senhora que se tornou uma figura de avó para Anakin conhecida como Gira. Gira praticamente a visitava todos os dias. Ela gostou da mulher, pois ela era a única presença viva real ao seu redor. Claro que seus filhos construíram. C3PO era bom em ajudá-la a administrar as coisas nos negócios e, ocasionalmente, fazia-lhe companhia. Mas não é a mesma coisa. As únicas outras pessoas com quem ela mantinha contato regular eram seus subordinados que moravam com ela em Tatooine. Os escravos libertos aos quais foram oferecidos empregos eram bastante protetores com ela, simplesmente porque ela era a mãe de Anakin. Ela também fez coisas que eles apreciaram, mas a maior parte do impacto causado aos escravos em Tatooine foi fortemente causada por seu filho. Ela não poderia estar mais orgulhosa do fato de que os mesmos atos de bondade dele, e também os mais importantes, ajudaram a moldar um futuro e um estilo de vida melhores para aqueles que salvaram. Anos atrás ela não tinha muita esperança de ser libertada da escravidão e agora que ela mesma está ajudando escravos a libertar, parecia surreal. Olá, Fi, é um bom dia que estamos tendo, não é? Uma pessoa entrou na loja onde seu filho e ela começaram. Bem-vindo, o que podemos fazer por você? Embora o negócio que construíram juntos ainda estivesse progredindo, ela ainda gostava de realizar uma tarefa tão simples como ficar de olho na loja. Obviamente ela não faria isso se não estivesse protegida, mas muitos tipos de proteção foram postos em prática em caso de qualquer perigo para sua vida. Estou aqui para pegar uma comissão de Android. Ok, nomeie por favor e eu vou pegar para você imediatamente. Depois que Anakin partiu, ela ficou preocupada, especialmente porque descobriu que ele de alguma forma ajudou o povo de Naboo a se libertar para a Federação do Comércio. As notícias geralmente não viajam tão rápido da República até as orlas exteriores, mas ela tem se assegurado de acompanhar os eventos atuais. Mesmo que não o fizesse, ela ainda seria informada sobre qualquer coisa importante que pudesse afetar suas operações comerciais. Obrigado pelo seu patrocínio. Fi disse que enquanto a pessoa pegava seu Android, ele ordenou que saísse imediatamente da loja. Ainda mais surpresa ela ficou com o fato de seu filho ter se oferecido para comprar todos os Androids deixados em Naboo pela Federação do Comércio. Ela não sabia o que faria com todos aqueles Androids, pois certamente não tinha como estocá-los e vendê-los em um curto período de tempo. Seu filho cuidou de tudo e simplesmente garantiu a ela que era para ele. Agora, embora sua mentalidade tenha crescido ao longo dos anos, isso não significa que ela perdeu sua inteligência. Fi confiava em seu filho que o que ele tinha em mente para os androides era para os propósitos certos, e mesmo que não fosse, ela apenas o repreenderia. Ela não poderia ver seu filho em apuros e negaria abertamente que ele estivesse, mesmo sabendo que ele estava errado. Ela é em primeiro lugar, mãe antes de tudo. C3PO, você pode me trazer essas peças de lá? Isso seria muito apreciado. Claro, senhora. Ela tinha que dedicar seu tempo para fazer algo além de apenas relembrar seu filho e pensar preocupadamente nele e sentir falta dele. Afinal, ela passou grande parte de sua vida com ele e acreditava que ele tinha uma vocação que significava mais do que apenas permanecer em Tatooine. Fi estava atualmente trabalhando em um pequeno projeto que ela ganhou em relação às muitas propriedades da empresa que ela trouxe e distribuiu pelas orlas exteriores, pela República. A essa altura, as indústrias Skywalker haviam se tornado um grande nome e estavam oficialmente fora das grandes ligas. Na verdade, seu treinamento e desenvolvimento de seus próprios produtos também estavam vendendo bem. Não era apenas Anakin que tinha talento para a tecnologia, ele tinha que obtê-la de algum lugar. Anakin herdou isso dela. Ela estava atualmente trabalhando em uma ideia que ela mesma já tinha há algum tempo. Um grande projeto que esperançosamente remodelaria o cultivo de umidade no planeta Tatooine, porque ela percebeu que a água era um grande problema aqui. Se a população continuasse a crescer, mais a economia do planeta sofreria devido ao aumento da procura de água. Então ela decidiu que iria ajudar. Ela estava fazendo um reator central especial destinado a ser usado para cultivar a água ambiente na atmosfera a uma taxa mais eficiente. Isto lhe daria mais dinheiro para expandir e mais dinheiro para mais escravos para libertá-los, ao mesmo tempo que expandiria as terras que possui para aumentar a habitação disponível para esses escravos libertos. Estou quase terminando essa coisa. Espero conseguir fazer isso funcionar. Foi apenas um dos muitos componentes necessários para que seu projeto funcionasse. Ela teve a ajuda de algumas pessoas que ela ajudou a educar dentro da empresa aqui em Tatooine no processo, mas tudo foi feito principalmente por ela. Este seria oficialmente seu maior projeto para realmente marcar suas próprias coisas como feitas em vez das coisas que Anakin havia projetado ou remodelado. Talvez eu devesse começar a sair com mais frequência. Pode me ajudar se eu socializar com outras pessoas. Provavelmente não resolverá minha falta de Anakin, mas pelo menos eu não me sentiria sozinho. Se Anakin ouvisse seus pensamentos, provavelmente diria a ela que não planeja ficar com os Jedi para sempre. Afinal, eles são uma causa moribunda e irão afundar com a República. Fi continuaria durante o resto do dia com sua rotina normal com a conclusão de suas fases finais e elaboração de seu projeto. Coruscant. Após o mês de vigilância e monitoramento ininterrupto de Grievous, Anakin tinha tudo pronto, preparado para os próximos dias que levaria para cumprir suas opções.
Felizmente ele não precisa mais participar de nenhuma das aulas devido à sua progressão muito rápida, mas isso não significa que ele poderá desaparecer da ordem por alguns dias. Felizmente, o que ele passou é diferente do de Grievous, pois ele tinha uma condição corporal muito mais grave. Outra coisa a levar em conta é que as proezas físicas e capacidades de cura de Anakin foram influenciadas por seu próprio treinamento e pelo fator de cura avançado concedido a ele através do ritual. O que ele precisa fazer agora é esperar por um dia em que esteja completamente livre de ter que treinar com Qui-Gon ou Windu. Caminhando pelos corredores, Anakin decidiu fazer uma caminhada simples para relaxar e não ficar mentalmente estressado antes da cirurgia. Anakin. Barris se tornou amiga de Anakin. Apesar de sua natureza infantil, ela era uma boa companheira. Ei, eu sei que você pode me ouvir. É só você, Barris. Eu acabei de dar um passeio antes de ter minha aula com Windu. Talvez eu possa convencê-lo a finalmente me ensinar a forma 7ª. Barris foi praticamente a única pessoa com quem ele fez amizade de maneira adequada, enquanto mantinha todos os outros como conhecidos porque ainda eram crianças mentalmente. A única pessoa que ele considerou tolerável foi Barris. Havia alguns outros jovens com quem Anakin gostaria de fazer amizade também, mas a maioria era bem mais jovem que ele. Bem, alguém é melhor que ninguém, eu acho. A propósito, por que você está fora da aula? Você está tentando faltar ou algo assim? Barris com um pouco de vergonha no rosto responde. Algo parecido. Bem, a decisão é sua então. O que você originalmente faria antes de coincidentemente me encontrar? Anakin diz antes de continuar. De qualquer forma, você é bem-vindo para se juntar a mim, pois eu estava indo para uma sala de treinamento que está vazia para praticar algumas formas de sabre de luz. Parece bom para mim. Barris responde. Anakin, para ajudar a avançar em um ritmo mais rápido, decidiu que precisava criar outro androide, mas agora especificamente voltado para o combate relacionado a estilos de sabre de curto alcance. A programação que ele colocou era simples e ele não queria criar um androide que estivesse vivo simplesmente porque ele achava que iria levar uma surra dele. E é verdade. Ele foi derrotado com mais frequência, pois Anakin se adaptou muito bem e muito rápido aos erros cometidos em suas várias formas. Ele fez questão de atualizar as configurações dos androides o máximo que pôde para ser desafiado e certamente foi, mas não foi o suficiente para acompanhar o ritmo de Anakin. Aqui vamos ao que interessa. Você pode ir primeiro. Anakin diz a Barris para lutar contra o androide. Ok. Movendo-se em direção ao androide, ele ativa o retorno à consciência do androide e se prepara para lutar contra Barris. Barris tinha ido com ele algumas vezes para praticar e depois das primeiras aulas Anakin a superou e começou a ajudá-la a avançar em suas formas de sabre de luz também. Os sabres de prática ganham vida tanto no androide quanto em Barris. O androide não espera que Barris ataque primeiro e parte para a morte metafórica. Confrontando os sabres uns contra os outros, fica claro que o androide está obviamente dominando Barris, pois ela não tem força física suficiente para superar o androide. Afinal, não é o forte dela. Barris praticava o estilo de luta Sorezu, mas seus verdadeiros talentos residiam nas artes de cura derivadas da força. No meio da batalha entre os dois, Barris tenta pegar o androide desprevenido e desarmá-lo. Muito bem, mas você demorou um pouco mais do que eu gostaria. Anakin falou. Preciso começar meu treinamento com Mestre Windu agora. E você? Sinto muito por tomar seu tempo. Está tudo bem, mas você realmente deveria praticar um pouco mais com sua forma, pois poderia melhorar e permitiria que você finalizasse mais rápido. Quanto mais rápido seu oponente for incapacitado, mais energia você preservará em situações futuras. Obrigado. Eu tenho que ir agora, te vejo mais tarde. Claro que em outra hora então. Anakin sai primeiro em direção aonde encontraria Windu. Ei, mestre, o que devemos aprender hoje? Anakin pergunta ao seu agora mestre há um ano. Hoje, Padawan Skywalker, vim apenas para prepará-lo e informá-lo sobre algum novo treinamento do qual você participará. Novo treinamento? Sim. Decidi que você está pronto para aprender o sabre forma 7ª. Sério? Espere, você disse apenas informar e se preparar, então não vou começar hoje? Não, você receberá alguns materiais teóricos, então você terá que estudar um pouco primeiro. Estudar, sério? Já não provei que posso passar facilmente por quase tudo. Não, na verdade, posso passar por tudo. Embora isso possa ser verdade, seria prudente que você demonstrasse seu excesso de confiança, jovem Padawan. Windu diz com sua assinatura levantando as sobrancelhas. Aqui está tudo o que você precisa e seu treino começará na próxima semana, depois que eu tiver certeza de que você sabe tudo. Windu ignora alguns livros e até mesmo um diário que o próprio Windu criou para documentar suas experiências com o formulário 7º. O resto do dia é com você. Windu então, sem esperar resposta ou adeus, sai. Acho que finalmente quebrei sua decisão de não me ensinar seu estilo? Ou ele percebeu o tempo todo que eu não era tão perigoso quanto ele pensou a princípio quando fui autorizado a entrar na ordem? De qualquer forma, isso funciona para mim e agora tenho algum tempo livre para realizar a operação. Não serei capaz de me curar ou me recuperar dentro de alguns dias, mas um dia deve ser suficiente para que qualquer susto da cirurgia seja curado. Caso contrário, posso simplesmente aplicar um curativo básico para cobrir a cicatriz. Esgueirando-se do Templo Jedi, Anakin se move em direção à loja que sua empresa comprou em Coruscant. Apesar da grande soma de dinheiro que ele teve que pagar por isso, está sendo útil agora. Uma instalação médica foi feita dentro da loja, separada do resto da loja como Anakin queria, não precisava dela para si mesmo. Ao contrário de Grievous, seu Nanozui não será tão complicado de introduzir em si mesmo. É hora de entrar na faca. E com esses pensamentos finais, Anakin entra em um estado semi-inconsciente enquanto trabalha em sua cirurgia através de um androide. Capítulo 32. Progresso 1. Coruscant. Uma figura humanoide é vista cara a cara com um androide.
O androide tem um sabre aceso pronto para atacar seu oponente que está coberto da cabeça aos pés com um traje feito de materiais estranhos e fibras de coloração preta. O rosto do ser está mascarado por um capacete também de cor preta. Qualquer outra cor do traje brilha com uma luz roxa. Afinal, roxo é legal. O ator Samuel L. Jackson com certeza acertou. Anakin se esquiva enquanto o androide avança para matar e com extrema facilidade e habilidade o derruba com força total. Anakin adequado em sua armadura está atualmente configurado para o modo de armadura como padrão, não precisando de nenhum outro módulo. Acendendo seu próprio sabre de treinamento, Anakin lança um ataque baseado nas emoções negativas para fortalecer sua forma de sabre de luz. A prática leva à perfeição e ter um parceiro de treino me ajuda a evoluir além do simples estudo teórico e não testado e sem experiência com a forma. Anakin tinha mais planos de apenas criar seu próprio Nanozui, ele também queria criar seu próprio traje baseado em Vader, mas em vez disso, uma cópia direta, ele se inspiraria no que tornava o traje tão intimidante. No começo o Nanozui que ele havia criado foi feito então ele tinha que ficar com ele o tempo todo, enquanto fazia tudo. Demorou um pouco até que o Nanozui alcançasse a simbiose, o que significa que agora se fundiu com seu ser físico. Ele não apenas infundiu o traje com a forma não orgânica de midi-chlorians, como fez com os androides vivos, infelizmente, também o combinou com a pedra azul que permite às pessoas uma quantidade limitada de acesso às habilidades da força. A razão pela qual isso foi feito foi para aumentar ainda mais sua conexão com o traje, onde estava totalmente conectado espiritualmente, de modo que, quando a simbiose fosse totalmente alcançada, ela estaria conectada a ele não apenas no nível físico e mental, mas também à sua alma. Isso tornaria possível que ele usasse habilidades da força que exigiriam que ele tirasse o traje se não estivesse conectado a ele. O androide de combate ataca Anakin continuamente, que está dentro de seu Nanozui, mas continua se esquivando e desviando dos ataques muito rápidos. Às vezes, Anakin desviava enquanto estava em uma postura defensiva para refinar o controle de seu corpo. Ele geralmente restringia suas habilidades da força ao lutar contra o androide de treinamento que ele criou, pois venceria muito rápido. O refinamento puro de seu estado físico e das habilidades de duelo com sabres de luz garante que ele nunca fique chato em situações de combate. Na verdade, o androide foi atualizado ao longo do ano para ajustar suas configurações e torná-lo capaz de acompanhá-lo, especialmente quando ele se fundiu com o Nanozui. Por que não aumentamos um pouco isso? Anakin diz em voz alta enquanto mais androides entram na sala de treinamento vindos do nada. Alguns têm seus próprios sabres de treinamento, enquanto outros foram programados para disparar alguns blasters de treinamento contra ele enquanto ele enfrenta todo o grupo de androides. Ainda assim, mesmo isso não é suficiente para que os androides consigam acertá-lo. Nenhum tiro de sabre ou blaster pode atingi-lo, a maioria dos golpes do sabre sendo refletidos enquanto os tiros são desviados por pouco ou evitados todos juntos. O treinamento que ele passou foi definitivamente de padrões mais elevados e se seus mestres, Qui-Gon e Mace, não o pressionassem muito, ele mesmo teria feito. Ele sabe com certeza que se não tivesse alguém com experiência para ajudá-lo a aprender a força, sem eles demoraria muito para chegar ao nível em que se encontra atualmente. Depois de um tempo na sala de treinamento, Anakin derrotou todos os androides, desativando-os. Foi um bom treino. Durante o mesmo ano ocorreu a invasão de Naboo, uma espécie muito peculiar havia chegado à galáxia. Os Yuuzhan Vong, filhos de Yuuzhan. Também chamada de raça escolhida, conhecida pelos X-ferruanos como os estranhos distantes, e às vezes abreviada incorretamente para Von, era uma espécie senciente extragaláctica nômade. Um Yuuzhan Vong típico se assemelhava a um humano na forma, embora fosse mais alto e mais pesado que o humano médio e tivesse menos cabelo na cabeça. Os Yuuzhan Vong eram fanáticos religiosos, que viam a tecnologia mecânica como uma blasfêmia. Suas inovações tecnológicas foram geneticamente modificadas e puramente orgânicas. Anakin decidiu que ele pode querer ficar longe desta espécie, pelo menos por um curto prazo, sabendo que no futuro eles causariam grandes mortes em toda a galáxia. O que era ainda mais especial sobre eles era a falta única e distinta de presença dentro da força. Considerando que eles vieram de fora da galáxia, faz algum sentido porque seriam assim. Mestre Skywalker, por que você me ligou? Grievous atendeu a ligação que lhe enviou. Há uma raça muito estranha de seres que entrou recentemente na nossa parte da galáxia. Anakin diz e continua. Bem, mais como uma espécie que poderia ser considerada inimiga do nosso futuro e do futuro dos androides. Eles têm um ódio distinto pelos avanços tecnológicos e sua tecnologia está focada em materiais biológicos e genéticos. Isso é interessante. Alguns dos droides médicos de elite estariam interessados em estudar esta espécie. Grievous diz. Eu também gostaria. Há algo específico que você gostaria que fosse feito? Sim e não. Quero ver se existe uma maneira de me comunicar com esta espécie. Provavelmente não acontecerá considerando que basicamente me tornei, mesmo que apenas parcialmente, um ciborgue como você. Sim, você fez algo semelhante comigo. A outra missão para a qual você me enviou foi um sucesso e agradeço por poder fazer outras coisas além de ajudar a gerenciar os androides. Grievous diz com sinceridade. Às vezes fica chato. Grievous passou a maior parte do tempo em Datomir lidando com os androides e com as Irmãs da Noite. Mesmo que ele agora tivesse se tornado um pouco capaz de utilizar suas novas habilidades, isso não significava que ele era completamente capaz de enfrentá-las sozinho. Eu consegui aquelas braçadeiras que você queria. Havia uma mulher humana que entrou no plano procurando a mesma coisa que você estava procurando. Sim, eu sei que outros iriam atrás disso. Ela é uma espécie de professora. Grievous começa a relatar. Conhecida como Profexinala, uma mulher humana adepta do lado negro, arqueóloga e estudiosa, afiliada à Universidade de Sambra. Uma pessoa realmente interessante, você sentiu que ela é capaz de usar a força. Sim,
Eu também a capturei quando ela estava prestes a iniciar uma guerra inteira por causa daquele artefato de braçadeira. Rhinala era uma especialista em história galáctica, arqueologia e conhecimento de diversas tradições de usuários da Força, incluindo a Ordem Jedi, o Sith, além de organizações antigas. Secretamente, Rhinala pesquisou o Sith e as tradições do lado negro para aumentar seus próprios poderes da força. Enquanto pesquisava nos registros da universidade, Rhinala descobriu que um tesouro Sith desaparecido, as braçadeiras de Najus, havia sido perdido em uma nave Sith que havia feito um pouso forçado no planeta Leritor. As braçadeiras poderiam ser usadas para aumentar o poder do lado negro, e ela cobiçava a relíquia. As capacidades das braçadeiras são totalmente inúteis para mim. A razão pela qual eu enviei você naquela missão foi para você usar essas braçadeiras para si mesmo. Realmente, isso irá ajudá-lo, considerando que você se tornou muito mais afiliado ao lado negro da força, para que possa extrair algum poder dela. Anakin afirma: eu sugiro que você não use por enquanto, pois isso o tornará mais fraco contra outros usuários do lado negro. As braçadeiras de Najus eram artefatos Sith criados por um artesão Sith conhecido como Najus. Em busca de vingança em uma rivalidade pessoal contra a Ordem Jedi, Najus desejava um item que interagisse com o lado negro da força, aumentando o poder de o lado negro que o impunha. Isso o levou a criar as braçadeiras de Najus elaboradamente adornadas, que aumentavam o poder do lado negro do usuário sempre que tal poder era usado contra um adepto do lado da luz. No entanto, se o alvo de um ataque recorresse ao lado negro da força, os braceiros beneficiariam o alvo e não o usuário. Anakin continuou: você pode me ajudar a consertar essa falha? Sim. Não será muito difícil recriar outro conjunto de braçadeiras apenas com os benefícios. Você tem que lidar muito com as Irmãs da Noite. Ótimo. Há mais alguma coisa que você queira discutir ou apenas quer que eu fique de olho naqueles Yuzanvon? Os Yuzanvon são perigosos, especialmente para pessoas sensíveis à força que dependem excessivamente da força. Sugiro que os androides também tenham cuidado. Anakin continua: eles seriam absolutamente odiados e desprezados, mesmo que fossem o que poderiam ser considerados seres vivos. Ok. Grievous desligou o dispositivo de comunicação depois que Anakin deu sua licença. Dentro da grande cidade de Coruscant, uma grande figura podia ser vista espreitando por alguns dos degraus mais baixos da gloriosa capital da República. Vestido com um terno preto profundo, blindado com uma capa preta pendurada atrás da figura, ele se move pelas áreas mais sombreadas de Coruscant. O capacete é o capacete característico do infame Darth Vader, mas no período atual a pessoa dentro do traje era simplesmente conhecida como Vader. Anakin estava conseguindo cada vez mais tempo livre e usou esse tempo livre a seu favor. Ele reconstruiu o traje original de Vader, mas sem as falhas e muito mais poderoso, muito mais conectado a ele. Embora seu Nanozui tenha alcançado simbiose completa, o que significa que você não pode mais ver o traje em si mesmo e se tornou parte de seu ser. Isso não significava que ele iria parar por aí para se fortalecer ou se proteger. Havia também muitas outras coisas que ele poderia fazer aqui em Coruscant, e isso seria começar a limpar as ruas por trás da máscara e se tornar uma espécie de chefe da máfia, controlando tudo nos bastidores. Muito parecido com Palpatine, mas ele mudaria as coisas para melhor. Muitas coisas obscuras aconteceram em Coruscant, apesar de sua aparência limpa. Não era tão perfeito quanto gostaria de ser exibido. Em sua personalidade mais sombria de Vader, ele se construiu como se fosse um Mandaloriano e fez questão de não usar nenhuma habilidade relacionada à força. Ajuda o fato de ele também ter começado a ajudar os Mandalorianos. Pelo menos não oficialmente, ele foi aceito em sua cultura como Vader. Não foi tão difícil enganá-los fazendo-os acreditar que ele era descendente daquele grupo e queria ser treinado e reintroduzido em sua cultura. Blasters presos em seus quadris para ajudar em qualquer negociação que ocorra. Quando Anakin se refere a negociações, ele não se refere ao mesmo caminho que Qui-Gon faz com as dele. Assumir lentamente o controle dos criminosos de Coruscant e transformá-los em pessoas melhores foi um processo lento, mas ele teve alguns anos para trabalhar antes que as coisas ficassem muito ocupadas novamente. A respiração de Anakin podia ser ouvida por trás da máscara. Você se renderá a mim ou sofrerá as consequências. Embora não seja a mesma respiração pesada do original, mas tão intimidante, já que os criminosos locais passaram a temer a voz sintetizada. Sim, sim, senhor. Vou transferir tudo para você. A soma criminosa respondeu. Bom, agora deixe-me ver em seus olhos. Eu julgarei você por seus pecados e se for considerado indigno de viver, você morrerá. Anakin se move em direção ao homem e mergulha direto na mente do homem com alguma preocupação com sua segurança mental. Argue. O homem engasga como se estivesse sendo agarrado pelo pescoço e aproximado de Anakin. Posso apagar algumas memórias agora, mas seria muito difícil fazer isso com pessoas sensíveis à força. Anakin pensa em navegar na mente do criminoso. Nada de ultrajante suas ações, embora não possam ser justificadas, pelo menos tem um motivo para recorrer a pequenos crimes. Muitos dos criminosos eram simplesmente pessoas normais, forçadas a situações de muito azar. O homem que Anakin mantém preso também foi outra vítima das muitas falhas da República. Posso estar adiando o inevitável, mas isso me dá tempo para construir as orlas exteriores e torná-los planetas estáveis para as pessoas viverem. Bom, você foi julgado e o peso dos seus pecados será multiplicado só para que você se lembre da dor daqueles que você atormentou. O que Anakin estava fazendo era aumentar as emoções de culpa do homem. O homem cai inconsciente. Olhando para o outro que estava de joelhos, começou a gritar a plenos pulmões. Não, perdoe-me. Por favor, poupe-me a minha vida. Vader caminha em direção a ele. Este parece ser uma pessoa que merece a morte. Vamos examinar a mente dele primeiro. Anakin vê muitas coisas de que não gosta e, diferentemente do outro, esse homem sentia prazer em atos muito doentios que Anakin considera perturbadores. Para não desanimar, ele não olha mais antes de dizer: tantas vítimas. Sinta a dor deles.
Uma dor aguda é sentida quando Vader destrói a mente do outro homem antes de fazê-lo reviver os momentos que suas vítimas sofreram. Isso deve resolver. Voltarei para acabar com ele mais tarde se ele conseguir ter força de vontade suficiente para sobreviver ao ataque mental. Ele não fará mais nada. Capítulo 33. Progresso 2. Qui-Gon estava vivendo uma vida bastante relaxada após os acontecimentos que aconteceram em Naboo. Com uma mão mecânica totalmente nova, ele teve que praticar um pouco mais para se acostumar com a nova parte do corpo. Ele estaria mentindo se não sentisse um pouco de tristeza pela perda, mas ele entende e aprendeu com o código Jedi em mente. Isso o ajudou a acalmar suas emoções e, pensando bem, a prótese estava realmente muito bem construída. Afinal, seu segundo aprendiz, Anakin, era bastante talentoso quando se tratava de qualquer coisa relacionada à tecnologia. No geral, ele fez um rápido progresso dentro dos Jedi e não demoraria muito para que ele ou Mace levassem Anakin em sua primeira missão. Hoje aprenderemos sobre as diferenças entre o que é a Força Viva e a Força Cósmica. Qui-Gon estava atualmente dando uma aula com Anakin, passando seu conhecimento para seu talentoso aluno. A Força Viva era um dos dois aspectos complementares da Força, um campo de energia abrangente e transcendente, presente e gerado por todos os seres vivos, conectando toda a vida que alimentou a Força Cósmica na morte. Assim, a vida criou a força, assim como a força criou a vida. Sem ciência, consciência e pensamento poderiam ser acrescentados à vida. A aceitação do conceito da força viva só foi ensinada por uma minoria muito pequena e apenas aceita por alguns dentro da ordem. Qui-Gon ensinou a Obi-Wan as mesmas coisas e maneiras que está ensinando Anakin agora. Um consciente da força viva abandonou seu eu consciente e confiou em seus instintos, vivendo no presente e sentindo em vez de pensar, tornando-se assim sintonizado com a vida ao seu redor e realizando a vontade da força cósmica. Você deveria estar ciente dos midi-chlorians de que lhe falei antes, certo, meu jovem Padawan? Perguntas de Qui-Gon. Sim, mestre. Midi-chlorians são formas de vida microscópicas inteligentes que viviam simbioticamente dentro das células de todos os seres vivos. Anakin responde. Correto, mas há mais sobre eles. Qui-Gon então continua. Quando presentes em número suficiente, eles poderiam permitir que seu hospedeiro detectasse o campo de energia difuso conhecido como força. As contagens de midi-chlorianos estavam ligadas ao potencial da força, variando de níveis humanos normais de 2.500 por célula até níveis muito mais elevados de Jedi. Pelo menos isso é tudo que a ciência moderna pode dizer. A Ordem Jedi usa equipamentos de reconhecimento para testar as pessoas. Este é exatamente o mesmo teste que fiz com você em Tatooine há muito tempo. A vida é sustentada pelos midi-chlorians, que serviram como vetor biológico entre os seres vivos e a vontade da força, e cuja maior quantidade permitiu que uma forma de vida tivesse uma conexão maior com a força a ponto de usar ativamente a energia como poder. A força viva continha a dualidade dos lados claro e escuro da força, o último dos quais tentava os usuários da força, que devem rejeitá-la estando atentos às suas emoções. Este conceito não é amplamente aceito dentro da ordem, se é que é, então o que estou ensinando a você é da minha opinião que cultivei ao longo dos anos. Mestre, eu tenho uma pergunta. Se isso não é ensinado aos Jedi, então por que você acha que esta é a maneira correta de pensar quando se trata da força? Bem, isso é de uma das viagens que fiz ao suposto local de nascimento dos midi-chlorians. Foi mais ou menos nessa época que eu estava descobrindo segredos para manifestar a consciência após a morte. Interessante, você poderia me contar essa história? Claro. Qui-Gon viajou para um planeta forte com a força, um mundo que a lenda dizia ser o berço da vida e a origem dos midi-chlorians. Ele aprendeu com 5 sacerdotisas da força que mantiveram sua consciência após a morte. Ele aprendeu que quando uma coisa viva morria, sua vida passava pela força viva e entrava na força cósmica para se tornar uma com a força. Como a força viva e a força cósmica existiam em conjunto, tornou-se possível manter a consciência e manifestar-se fisicamente após a morte. Jin foi considerado digno do conhecimento da vida eterna e secretamente começou seu treinamento para desvendar totalmente seus mistérios. Ele também aprendeu com o xamã dos Vils que alcançar a consciência eterna exigia altruísmo absoluto. Então a única maneira de alcançar a vida após a morte é manter que você se torna extremamente altruísta? Sim e não. O significado do altruísmo em si é que um ser estaria mais preocupado com as necessidades e desejos dos outros do que com os seus próprios. Isso é bom e tudo, mas como você pode ajudar os outros se não estiver disposto a ajudar a si mesmo primeiro? Você não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou ser capaz de se entregar pela segurança e paz de todos os outros seres. Embora isso possa ser verdade, acredito que tudo o que precisamos fazer é garantir que você faça mais pelos outros do que por si mesmo, pois este é realmente o caminho para a imortalidade espiritual. Qui-Gon então continua com outra história de algo que ele experimentou quando se trata da força. Uma vez eu disse ao mestre Yoda que ser chamado de covarde não era uma grande preocupação para mim, mas ser chamado de grande guerreiro sim. Depois de uma missão, recebi uma visão através da força e ela me comunicou muitas coisas boas. Qui-Gon então começa a compartilhar sua experiência. Em sua visão, sua pele e vestes Jedi estavam cobertas de marcas e cercadas por seres humanoides vermelhos que cresciam a partir de gavinhas escuras. Embora pelo menos um desses seres tenha tentado atacá-lo enquanto ele lutava, Jin rapidamente acendeu seu sabre de luz e derrubou os seres, apenas para que a coloração vermelha desaparecesse daqueles que ele havia matado. Jin viu que ele havia assassinado Jedi.
e a mesma escuridão que ele tinha visto em seus corpos começou a consumi-lo. Ao escolher a violência, o lado negro ganhou poder sobre ele. Quando a escuridão envolveu seu rosto, Jin acordou horrorizado, apenas para ver que o lado da luz havia entrado no monumento. Ele percebeu que a força o havia ensinado que ele poderia encontrar um equilíbrio que poderia ser alcançado sem conflito, já que a violência desenfreada faria com que os Jedi se transformassem naquilo que eles procuravam confrontar. Na verdade, ele descobriu que parte da corrupção escura do planeta se transformará em flores, existindo em harmonia com a luz. E é por isso, meu jovem aprendiz, que acredito que a violência indevida é desnecessária em muitas situações. É por isso que ser chamado de grande guerreiro me perturba tanto. Capturado por um bando de androides. Quão estúpido! A professora Rhinala, às vezes conhecida como Profex Rhinala, era a atual prisioneira de Anakin e Grievous e basicamente estava mantida há algumas semanas. A única razão pela qual fizeram isso foi para ver a reação caso alguém viesse procurá-la. Deixe-me sair daqui, sua escória ciborgue. Rhinala gritou em direção aos corredores mal iluminados. Rindo, a voz de Grievous pode ser ouvida enquanto ele se aproxima. Ora, veja o que ele tem aqui. Grievous continua antes que ela possa falar mais um pouco. Infelizmente para você, ninguém veio te procurar. Parece que você não é tão conhecido ou não há muitas pessoas que se importem com você. Para sua surpresa, parece que poucas pessoas se importavam com ela, mas é isso que alguém que está no lado negro da força pode fazer. Praticar as artes das trevas sem a devida diligência pode levar a muitas consequências negativas e, às vezes, aqueles que estão muito envolvidos podem negligenciar os outros ao seu redor. Alguém poderia afastar as pessoas mais próximas de si mesmo sem querer. Você tem muita sorte porque o mestre tem planos reservados para você. Mestre, então você nem é o líder da facção? Se você está tentando me irritar, não está funcionando. Veja onde sua ambição o levou. Você deveria se sentir humilde porque o mestre considerou você de algum valor. Grievous começou a aceitar que Anakin poderia muito bem ser muito mais do que um mero humano. Ainda mais suas capacidades de controlar todos esses androides e até mesmo de criar vida até certo ponto eram incríveis. Depois que Grievous se acostumou com sua nova forma, ele praticou muito para aumentar seu poder dentro da força e, embora limitado, ele percebeu a grande diferença entre ele e Anakin. Ele chegará em breve para discutir com você a direção do seu futuro. Grievous se virou e saiu depois de falar com o professor. Ei, espere, volte aqui. Seus gritos podiam ser ouvidos ecoando dentro da instalação onde ela estava presa com os androides frios e sem vida patrulhando e protegendo-a de escapar. Rhinala era uma mulher muito cruel, também bastante cruel em seu desprezo pela vida. Suas ambições teriam originalmente colocado muitas vidas em perigo. Ela contratou 2 dúzias de soldados clatoinianos e foi para Leritor em seu cargueiro graneleiro, com seus 2 caças PTR, 3 Vedette a reboque. Na chegada, Rhinala encontrou a nave Sith semi-enterrada na cordilheira local conhecida como Bleax. Ela rapidamente organizou um local de escavação usando edifícios pré-fabricados. Percebendo 2 grupos principais no planeta, os colonos humanos que cultivavam as pradarias do interior e os nativos salvaques que viviam na costa. Ela decidiu capturar indivíduos fortes de cada grupo e usá-los como mineradores de escravos para descobrir o navio. Mas seus planos foram frustrados antes mesmo que pudessem realmente começar. Um exército droide inteiro que era extremamente poderoso acima dos padrões do que ela conhecia invadiu, nocauteou e incapacitou tudo e todos que ela trouxera consigo. Indefesa com apenas o conhecimento e as habilidades limitadas da força à sua disposição, ela não teve a menor chance. Em uma pequena reviravolta do destino, se você quiser, seus próprios soldados clatoinianos que ela contratou atraíram facilmente quando a chance foi dada. Eu sabia que não deveria ter confiado naqueles seres inferiores. Rhinala via aqueles abaixo dela mais fracos do que ela, mas ela não torturava as pessoas por diversão. Ela teria criado campos de escravos e feito com que eles morressem por ela contra sua vontade em sua busca pelo artefato e tesouro Sith, as braçadeiras de Najus. Ela tinha registros do imenso poder e potencial que possuía quando se tratava de usuários do lado negro da força. Mesmo com seu conhecimento limitado, ela sabia que seria imensamente valioso para os outros e não apenas para ela mesma. Passos pesados foram ouvidos vindos do corredor, uma presença dentro da força que aparentemente distorceu o campo de energia presente em Datomir. Anakin veio disfarçado de Vader para falar com Rhinala. Quem é você? Rhinala disse enquanto começava a inspirar e expirar rapidamente com a presença do ser. Que diabos é esse monstro? Seus próprios instintos, tanto físicos quanto dentro da força, lhe disseram que seu atual oponente à sua frente era muito mais poderoso que ela. A lacuna era tão grande que ela não teria chance de sobreviver se tentasse ir contra ele. Vader então fala através da máscara, mantendo o rosto escondido com 1,8 metros de altura. Olá, professor. Sendo breve e prolongando suas palavras, Vader decide intimidar a garota primeiro para que ela fique suscetível à vontade dele. Ameaçadoramente, Vader tem 1,8 metros de altura. Esta foi uma combinação de seu próprio crescimento físico e do traje que ele veste. Eu vim aqui para julgá-lo. Se seus crimes são aqueles que não podem ser perdoados, é melhor você fazer suas orações. Rhinala engole em seco com isso. Se você não fez nada muito sério, então você pode ser libertado. Vader afirma. Relançado? Rhinala está confusa. Jogando alguns jogos mentais, Vader decide tentar construir alguma confiança para diminuir suas defesas. Sim, não tenho mais utilidade para você depois de conseguir o que queria. Você é simplesmente muito fraco com habilidades dentro da força. Fraco? Rhinala não quer saber de suas inseguranças. Sim, com pouco ou nenhum treinamento de ninguém. Como você achou que estava? Vader continuou. Você achava que era todo poderoso? Onisciente, melhor do que outros ao seu redor? Sim. Não. Você é como todo mundo. Um mortal que não entende a natureza do lado negro e seu verdadeiro potencial. Estudei durante anos.
Certamente sei uma ou duas coisas, especialmente sobre a história dos grupos sensíveis à força. Rhinala deixa escapar algo sem saber que é isso que Vader está procurando. Você tem informações então? Sobre a localização de possíveis locais com templos Sith e Jedi abandonados? Claro que sim. Não sou um gênio à toa. Que idiota, eu entendi que estúpido não é ter um baixo nível de inteligência. Não, é um comportamento que mostra falta de bom senso ou julgamento. Vader então continua. Sua inteligência pode ajudá-lo na faculdade a qual você está associado, mas aqui não significa nada. Rhinala sendo trazida de volta à realidade de sua situação é mais uma vez lembrada da presença que se eleva sobre ela, tanto fisicamente quanto dentro da força. Estou disposto a fazer um acordo com você para sua libertação. Quero que você trabalhe para mim e em troca posso lhe dar muito mais do que você deseja. Desejo? Você é ambicioso e quando sua ambição não foi controlada isso lhe causou problemas. Mas acredito que podemos moderar seu comportamento para ser mais adequado à sociedade em geral. Diga-me o que você pode fazer por mim. Rhinala diz pensando que poderá escapar das garras de Vader. Muito bem. Vader então pensa. Essa garota nunca aprende? Capítulo 34. Progresso 3. Mace Windu era originalmente do planeta Aruncal, onde nasceu Nugoshi Windu 42 anos antes. Antropólogos Jedi, que estavam estudando o fato de que todos os Corunai poderiam tocar a força, perguntaram ao clã Windu se eles poderiam levar uma criança de volta à Ordem Jedi para recuperar a conexão dos Corunai com a força. Padawan Skywalker, hoje iniciaremos a aula com seu progresso no formulário 7º. Sim, mestre. Anakin respondeu. Começar. Como seus pais já haviam morrido nas selvas, Windu foi entregue aos Jedi quando tinha 6 meses de idade. Não tendo idade suficiente para o dia do seu nome dentro da tribo, a Ordem concedeu-lhe um nome quando ele entrou na academia. Como todos na Ordem, o jovem Corun foi ensinado pelo grão-mestre Yoda quando era um aprendiz e eventualmente se tornou um padawan de outro Jedi. A certa altura de seu aprendizado, Windu treinou com o mestre Terrassar. O que realmente surpreendeu Windu quando ele começou a ensinar o garoto conhecido como Anakin foi que seu talento era extremamente potente. Tanto que superou todos os outros que ele tinha visto e que a princípio isso o assustou. Com o tempo ele se acalmou, mas isso não significava que não o surpreendesse menos. Skywalker chegou ao ponto de recriar sua habilidade incomum de ver pontos de ruptura na força e como eles afetariam todas as suas ações futuras, bem como as vulnerabilidades de seus oponentes. Com essas habilidades únicas, ele teve vislumbres de partes de seu futuro, como o sabre de luz que eventualmente construiria. Sem dúvida, Skywalker também usava esses poderes, provavelmente em uma extensão ainda maior. O que era realmente estranho em seu novo aprendiz era que ele não conseguia ver adequadamente o futuro do menino, como se não tivesse nenhum. Bom, você está quase pronto para passar para o próximo estágio de seu treinamento e pode de fato receber sua primeira missão. Não sei com quem você iria nesta missão, então você deve estar preparado. Obrigado, mestre. Os dois continuaram a colidir seus sabres de treinamento um contra o outro. Mesmo que nós dois estejamos usando a mesma forma e ele tenha tido apenas um pouco de tempo comparado ao meu para aprender a forma, é incrível o quão rápido ele progrediu. À medida que eles continuam a trocar golpes, Windu começa a perder um pouco do fôlego. Esse garoto tem muita energia. Eu criei Vapad para responder à minha fraqueza. Ele canaliza minha própria escuridão em uma arma de luz. Mas então continua. E parece que ensinei você com sucesso como usar este formulário. Mas tenha cuidado, Skywalker. Sinto que você sente isso muito fortemente. Seria melhor se você não se tornasse tão facilmente encorajado por sua paixão. Mas se continua. Seria melhor se você moderasse essa sua natureza apaixonada. Tenho visto que você se apegou bastante às coisas. Anakin então questiona de forma brincalhona, pois sabe que Windu é bastante sensato. Mas mestre, sem possuir nada, como vou sobreviver? Sem roupas para me aquecer. Sem abrigo para me abrigar dos elementos. O que devo fazer? Acho que isso é o suficiente por hoje. Ok. Não havia muito mais para Anakin aprender com Mace e ele está pronto para muitas coisas e é de fato muito mais poderoso do que a maioria dos cavaleiros Jedi e às vezes, Mace não consegue evitar de sentir que ele pode ser mais poderoso do que alguns dos mestres. Mas mestre, aqueles que são mestres no conselho não têm um punho precioso especializado feito de Electrum? Ainda decidindo ser atrevido, Anakin continua de onde parou. Sim, jovem Skywalker, há muitas coisas que o conselho ganha, sendo o acessório de aderência Electrum uma delas. Mace suspira sabendo que Anakin não mudaria seus hábitos. Ele tem sido um aluno muito divertido ao longo dos anos e teve até a coragem de pedir-lhe permissão para aprender o formulário 7º. Mace começou a respeitar Anakin, pois ele tinha as verdadeiras qualidades de um Jedi, se não um pouco heterodoxo. Mace suspira dentro de sua cabeça. Ele foi influenciado por Qui-Gon em sua teimosia, mas sua ludicidade deve começar a diminuir lentamente quando ele experimentar uma missão real. Basta lembrar, jovem Skywalker, que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Muitas pessoas dentro do templo veem você sob uma luz prodigiosa e gostariam de vê-lo ascender a uma posição ainda maior que a do mestre Yoda. As pessoas tinham visto o potencial de Anakin e rumores começaram a circular quando um dos professores que conhecia os registros midi-chlorians de Anakin deixou escapar que ele tinha um grande potencial. Ainda mais problemas foram criados a partir deste incidente que levou à conexão de Anakin com a profecia Jedi como suposto escolhido. Antes de partir, por que você também não me informa sobre seu progresso com os pontos de ruptura?
Claro, posso fazer isso. Por enquanto aprendi como ver os pontos de ruptura nas situações, nos seres e nas circunstâncias. Bom, você percorreu um longo caminho. Lembre-se de que esses pontos de quebra revelaram pontos dos quais outras coisas dependiam. Os pontos de quebra poderiam formar ligações entre seres, criaturas, planetas ou outras naves e se destruídos ou utilizados. Esses pontos de quebra poderiam conter a chave para evitando desastres, selando o destino, vencendo batalhas e cumprindo a vontade da própria força. Vejo você em mais 2 dias. Massi saiu com essas palavras finais, mas enquanto se virava e saía da sala, ele ouviu Anakin chamá-lo de volta. Mestre, não esqueça sua promessa. Massi apenas balança a cabeça enquanto sai com um pequeno puxão divertido de seus lábios apontando para cima enquanto suspira em sua mente. No que eu me meti? Coruscant. O contador midi-chlorian usado pelos Jedi, pelo menos para Anakin, está desatualizado e é incapaz de testar completamente seu verdadeiro potencial. A única leitura registrada foi que sua contagem de midi-chloriano está acima de 20.000, mas a quantidade aproximada ainda é desconhecida. Ele sabe que o ritual deveria ter melhorado o que era originalmente e ele seria capaz de usar a matemática para calcular reversamente sua contagem original por célula. Colocar as mãos na tecnologia e na teoria por trás dos midi-chlorians não foi tão difícil, especialmente depois de chegar ao templo. Havia um verdadeiro tesouro de conhecimento em relação à força, é claro, direcionado para o lado leve da força. Isso não vem ao caso, a questão é que ele teve acesso a tudo o que precisava para criar seu próprio contador, para criar um para si mesmo, simplesmente porque nada poderia detectá-lo, independentemente do equipamento. Mas Anakin não queria apenas criar algo para si mesmo, ele também estava curioso sobre outras coisas. Ele capturou um dos Yuuzhan e era verdade que ao tentar senti-los dentro da força, eles não estavam presentes. Anakin era extremamente poderoso, especialmente quando se tratava de poderes baseados na mente e nos sentidos relacionados à força. Ele tinha ideias para contornar a desvantagem de ser apenas humano com poderosas habilidades da força, mas o que era realmente fascinante era que ele queria testar o Yuuzhan que havia capturado. Ele queria descobrir se eles tinham ou não midi-chlorians. Pelo que Anakin lembrava sobre a história da espécie, pouco se sabia sobre sua história inicial, mas os Yuuzhan aparentemente viveram como simbiontes com seu mundo natal e eram sensíveis à força. Sua tecnologia também era em grande parte orgânica. Em algum momento de sua história, os Yuuzhan foram pegos no meio de um conflito galáctico devastador entre duas civilizações droides que se acredita serem o Silente I e o Abominor, o que solidificou seu ódio pela tecnologia mecânica e xenofobia em relação a outras formas de vida sencientes. Anakin transferiu o dispositivo que ele criou para Grievous para que ele pudesse fazer um exame de sangue para confirmar se eles também tinham ou não acesso ao campo de energia abrangente da força. Enquanto ele esperava, ele estava acompanhando Barris, pois ela mais uma vez veio até ele em busca de ajuda. Anne, o que você acha? Eu progredi? Anakin olha para sua obra. Parece bom, mas acredito que você poderia usar menos energia e diminuir o tempo necessário para curar as feridas de alguém. Anakin criou um corte em seu dedo usando uma faca especializada, sabendo que poucas armas poderiam machucá-lo. Barris definitivamente tem talento quando se trata de artes de cura. Barris tornou-se muito mais proficiente nas várias formas da força. Seu potencial em áreas que incluem medicina é muito bom e ela também tem interesse nelas. Tudo que Anakin teve que fazer foi apontar a direção certa e na maioria das vezes ela chegou onde precisava estar. É claro que ajuda quando ele tem uma capacidade ainda maior de prever o futuro. Os muitos futuros que estão com o poder especial de Massi, ele recriou para si mesmo. Anakin, logo terei a chance de ter meu próprio mestre. Você acha que eu conseguiria? Você acredita que posso conseguir um mestre? Esse me aceitaria? Anakin responde com um tom seguro. Tenho certeza que você se tornará um Padawan. Muitos jovens Jedi não conseguem que um mestre os aceite como seus alunos, ainda mais são capazes apenas o suficiente para se juntarem aos vários corpos Jedi. E você terá um grande mestre, tenho certeza disso. Anakin diz com certeza. Bem, pelo menos você terá um mestre se tudo correr como cânone. Eu não deveria ter mudado muito, exceto acelerar o progresso dela antes do tempo. Você tem praticado muito sua forma e estilo no combate com sabre de luz? Sim, eu tenho. Obrigado por me emprestar seus androides. Isso realmente me ajudou. Neste ponto, Barris continuamente encontra maneiras de estar perto de mim. Não me importo com o carinho dela, mas atualmente ela ainda é uma criança, ainda não cresceu totalmente e eu praticamente acelerei meu próprio crescimento também. É bom saber que ela parece ser tímida em relação ao tema das emoções, já que lentamente estou mudando sua opinião sobre os costumes dos Jedi. Quero dizer, quem gostaria de desistir de muitas de suas emoções? Somos seres que praticamente prosperam com nossas emoções, especialmente pessoas sensíveis à força, pois nossas emoções podem capacitar nossas habilidades. É bastante bobo simplesmente desconsiderar isso. Estou feliz por ter conseguido ajudar. Anakin sorri para Barris. Eu acho que você deveria voltar para suas aulas. Mais uma vez, obrigado pela ajuda. Sem problemas. Barris deixou Anakin sozinho. Acho que é hora de nos reunirmos novamente com as Nick Sisters e minha corporação aliada, o atual CEO da Cienar Technologies. Eu também deveria continuar visitando Rinala, ela parece estar indo bem, e eu realmente deveria começar a trabalhar naquele presente que prometi a Grievous. Gosto de cumprir minhas promessas. O que Anakin estava fazendo era muita pesquisa sobre quais artefatos baseados na força ele poderia começar a produzir por conta própria. Ele tem algumas coisas que já criou, como colar especializado destinado a impedir que uma pessoa sensível à força seja capaz de ler seus pensamentos ou emoções. Ele deu um para Padme porque não podia confiar nas pessoas ao seu redor para manter seus segredos seguros.
Pelo menos mantenha as coisas que ele disse a ela em segurança, já que ele havia feito um acordo comercial com ela. Anakin não gostaria que o Lord Sith Sidious colocasse as mãos em Padme ou em seus pensamentos, pois isso poderia revelar a Palpatine algumas informações interessantes. Mesmo que ele tenha agido apenas como um gênio e isso certamente levantaria algumas bandeiras, o maior perigo era se Palpatine percebesse ou conectasse os pontos entre ele e a ruína de seus planos. Ele não precisa se preocupar muito com outros como Grievous ou seus androides, vivos ou não, já que sua proteção mental se estende a eles por meio de sua conexão com eles. Meshuderu, ou pelo menos sua versão, não apenas confere benefícios ao usuário por meio do controle, ele também foi capaz de conferir benefícios aos androides vivos. Até funciona para Grievous, pois sua mente está protegida por seu controle Meshuderu, afinal, ele é um ciborgue. Anakin também tem outros planos, não havendo mais razão para manter sua mãe em Tatooine, ele poderia movê-la para outro planeta como Alderaan, pois é aparentemente muito pacífico. Ele não tem certeza se ela gostaria de ir e deixar o lugar onde estava morando com ele. Mas Tatooine não vai a lugar nenhum, pelo menos Anakin não acredita que vá. Os funcionários de lá podem lidar bem com as operações, se não tiverem pessoal suficiente, o que seria uma subestimação de quantas pessoas ele libertou ao lado de sua mãe, então os androides poderiam preencher as lacunas. Eles já faziam isso há muitos anos. Acho que é hora de visitá-la e marcar uma reunião com alguns líderes do planeta Alderaan para que saibam que ela deve ser muito respeitada. Os líderes de Alderaan foram notificados sobre sua personalidade mais sombria, Vader. Ele usou isso para ajudá-lo a conseguir sua própria organização mafiosa no planeta, porque ele planejou que sua mãe fosse para lá para ficar segura. Quero dizer, porque ele não iria querer que sua própria mãe estivesse segura. Apesar de todas as precauções que tomou, Anakin sabe que Tatooine está em um clima político muito instável e que o conflito está chegando. Os escravos que ele salvou, os escravos fugitivos, estavam todos ficando impacientes e queriam assumir o controle de Tatooine. Ele poderia confiar em algumas pessoas de lá, pois também lhes deu colares que bloqueiam a mente, mas duvida que ainda estejam prontos. Bem logo. A rebelião de escravos acontecerá em breve. Eu tenho tudo o que preciso, então não vale a pena perder tempo. Capítulo 35. Rebelião de Escravos 1. Tatooine. Kitster Shanshani Banai costumava ser um escravo humano em Tatooine e o suposto melhor amigo de Anakin Skywalker antes de partir para Coruscant para se tornar um Jedi. Depois de não ver seu pai contrabandista, Hakir Banai, por muitos anos, Kitster perdeu as esperanças de ser resgatado de Tatooine e, em vez disso, esperava um dia ser mordomo de uma rica propriedade de Mos Espa. Pelo menos foi no começo, mas depois ele passou a admirar muito Anakin, tanto que começou a imitar tudo o que fazia, desde a maneira como ele falava até seu andar, tudo. É claro que Kitster já tinha ouvido falar da resistência escrava que era muito clandestina. Havia rumores de que as indústrias Skywalker estavam trabalhando com os escravos. Era uma coisa infame que eles ajudavam os escravos. Libertá-los e todos, exceto esses, eram apenas rumores, pelo menos na superfície. Kitster pode dizer com certeza que as indústrias Skywalker estavam ajudando os escravos libertos, fugitivos e outras pessoas a quebrar suas correntes. A pessoa à frente deste grupo? O próprio Anakin. Nesse sentido, Kitster se juntou o mais jovem que pôde para ter certeza de que poderia ajudar, já que ele tem um grande investimento emocional não apenas por causa de sua profunda admiração por Anakin, mas também porque esse assunto o atingiu fortemente. Ele não gostou da vida de escravo e nasceu nela assim como Anakin. Kitster viu como a senzala, o próprio bairro passou por uma reforma total, melhorando o estilo de vida daqueles que decidiram ficar. Muitos decidiram ficar em Tatooine apenas para ajudar o resto dos escravos aqui em Tatooine. Ei, fã do Skywalker, vem aqui, sua ajuda é necessária. A maioria da resistência começou a chamá-lo de fã de Anakin. Eles não estavam errados, mas ele estava envergonhado e orgulhoso desse fato. O fato de ele ter sido amplamente considerado o suficiente para ser conhecido como tal é certamente algo. A maioria das pessoas usava seu nome verdadeiro, mas às vezes os adultos gostavam de provocá-lo, assim como todas as outras crianças de sua idade que decidiram que queriam ajudar. Muitos se inspiraram em Anakin enquanto outros foram trazidos para esta situação por causa de suas circunstâncias. Mas uma coisa é certa é que as coisas estão começando a esquentar. Anakin estaria voltando para Tatooine e ele foi um dos únicos a saber disso entre os outros superiores importantes. Então, Skywalker está vindo aqui para Tatooine. Não conte nada aos outros ainda. Isso pode causar comoção. Acho ótimo que ele esteja voltando, ele disse e prometeu nos ajudar continuamente. Claro que sim, ele é nosso líder de fato. Muitos adultos falavam sobre várias coisas, especificamente sobre as pessoas que tinham os papéis mais importantes a desempenhar na revolta que se aproximava. Ei, Kitster, você se sente pronto para ver Anakin de novo? Com o ritmo que ele estava crescendo, eu não esperaria que ele voltasse menos crescido. Um dos amigos adultos de Kitster perguntou a ele. Bem, sim. Seria interessante ver as mudanças pelas quais ele passou, mas pelo que entendi é que ele virá disfarçado. Isso é verdade. Ele disse algo sobre manter sua identidade em segredo da República. A mulher continua. Lembre-me de novo, qual era o codinome de Anakin? Vader. Seu codinome é Vader. Acredito que ele também está trazendo alguns androides para nos ajudar em nossa tomada de controle. Eu também, mas não posso confirmar isso. Apesar de uma comunicação tão boa, as pessoas aqui tiveram apenas um treinamento limitado quando se trata de operações militares. Espero que Skywalker esteja trazendo esses androides. A mulher continua. Eles ajudariam na preservação da vida. Isso é verdade. Olhando de volta para a mesa de pessoas importantes, eles começam a continuar suas discussões sobre o plano.
Olha, alguém sabe quando Skywalker está chegando. Fi informou às pessoas que seu filho estava vindo e não acho que o menino seria cruel o suficiente para dizer à mãe que estava vindo e depois não aparecer. Sim, claro que isso é verdade, mas podemos ter certeza de que ele ficará conosco até o fim. Mesmo que Anakin tenha feito muito, ele não pode evitar se nem todo mundo gosta dele. Ele poderia estar para todos os efeitos apenas tirando sua mãe do planeta. Então ele abandonaria todos nós aqui, deixado para morrer ou ser recapturado como escravos. Isso não é verdade. Ketster decide falar neste momento, ele passou por um surto de crescimento e atualmente tem 13 anos de idade, o que lhe dá alguma altura e bom senso suficiente para fazer julgamentos lógicos. Ketster pode ter sido um escravo e agora é apenas uma simples criança livre, mas isso não significava que ele era estúpido, mas significava que ele tinha emoções muito fortes para demonstrar ao grupo de adultos que discutiam sobre o que iria acontecer. Alguém chegou ao ponto de menosprezar seu amigo e caluniar seu bom nome. Só de pensar nas muitas coisas que Anakin fez por ele, Ketster deveria estar bravo, muito bravo na verdade. Anakin é uma boa pessoa. A melhor pessoa e na verdade uma pessoa muito melhor que você. O homem que desdenhava o menino e não tinha respeito por Anakin interrompe. O que isso tem a ver com você, garoto? O que uma criança está fazendo aqui na mesa dos adultos, afinal? Bob, acalme-se, é apenas uma criança. Acalme-se, acalme-se. Estamos prestes a entrar em guerra com os Ut e você espera que eu seja tolerante com uma criança que mal conseguiu beber o leite materno. O homem chamado Bob foi longe demais, pois a mãe de Ketster morreu quando ele era um menino e na verdade morreu por causa dos traficantes de escravos sob os quais eles estavam na época. Com os olhos ficando vermelhos, Ketster ficou furioso e em uma corrida surpreendentemente rápida ele conseguiu derrubar o homem no chão com uma força surpreendente. Ninguém notou o flash de luz azul emitido pelo pequeno colar de Ketster pendurado em seu pescoço. Os colares que Anakin deu a muitas pessoas fizeram mais do que apenas proteger suas mentes, e assim como as pedras azuis com as quais ele os criou, poderiam dar ao indivíduo não sensível à força a capacidade de usar a força que esses artefatos básicos poderiam usar. Um momento de paixão fortalece alguém fisicamente. Uau, aí! Acalme-se, garoto. Não há necessidade de ser violento com o homem. Todos nós passamos por momentos difíceis nos últimos dias. Ketster, tendo se calado, respira fundo antes de dizer: sim, desculpe por isso. Foi apenas a falta de desrespeito e chegar ao ponto de manchar o nome de Anakin com suas opiniões patéticas, isso realmente me afetou. Embora eu respeite sua coragem, garoto, você deve sempre levar em conta a situação, pois quase sempre há uma razão para o comportamento de alguém. Eu acho. Algumas pessoas ficaram cada vez mais descontentes porque agora vivem vidas de luxo e agora que os seus tempos de paz estão a chegar ao fim por causa da guerra que se aproxima, as pessoas podem ficar chateadas. O homem que puxou Ketster de cima de Bob continuou. Eu conheço Anakin e sua mãe, Fi fez muito por nós como eles são ou já foram escravos, mas às vezes as pessoas ficam ressentidas por aqueles que os ajudaram. As pessoas ao fundo arrastam Bob para receber algum tratamento enquanto a reunião recomeça normalmente, sem mais tons acalorados, mas com cálculos frios. Por que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem ver que Anakin nos deu muito. Eu iria tão longe para dizer que ele nos deu uma parte de si mesmo apenas para nos ajudar. Ketster argumenta seu ponto de vista. Nem todo mundo vê dessa forma, na verdade, os poucos que reclamam também olham para Anakin como se ele próprio fosse outro mestre de escravos. Isso é ridículo. Ketster exclama em voz alta. Calma, garoto. O homem diz para acalmar Ketster. Eu sei o que você quer dizer, mas a razão para isso é que Anakin e sua mãe também se beneficiam de nosso trabalho trabalhando para eles. Somos bem pagos e, de fato, temos muitas opções de onde podemos deixar o planeta com uma pequena quantia de créditos da República para começar em outro lugar. Ketster então continua. Se não, e decidirmos ficar ou ir para uma das filiais de Tatooine, receberemos boas acomodações, mas não ótimas. Isso não importa para alguns, eles ainda tentariam culpar Anakin. Nem todo escravo é uma boa pessoa, mesmo que as pessoas não mereçam sofrer a escravidão. Alguns escravos ainda merecem alguma punição pelo que fizeram ou estão dispostos pendência. Bem, Ketster hesita quando surge um tópico que chega perto de casa. Isso é verdade. Minha mãe morreu porque outro escravo do nosso grupo a matou. Ninguém se importou. A vida de um escravo é difícil, quase impossível de viver em boas condições e é por isso que entendo. Sua raiva por Anakin ter sido gritado como se ele tivesse feito algo errado. Depois de um tempo, a reunião terminou e todos seguiram em direções diferentes se preparando a si mesmos, seus familiares e amigos. Todos ao redor estão assustados porque não sabem o que está para acontecer, o que está por vir e não há como dizer se eles terão sucesso. Há uma coisa na mente de Ketster neste momento. Anne, onde você está? Certo, tudo deve estar pronto e de acordo com todos os relatórios, a maior parte de Tatooine entrou em bloqueio silencioso. Anakin contrabandeou alguns androides para Tatooine para se preparar para sua chegada. Ele não sabe que situação poderia acontecer e não há como dizer se os Ut perceberam o que estava prestes a acontecer. Seria melhor tirar minha mãe do planeta primeiro. Anakin havia preparado tudo para que sua mãe pudesse viver uma vida confortável e de fato sabia incluir as pessoas mais próximas dela como Gira para acompanhá-la. Se ela fosse para um ambiente completamente diferente, sem ninguém que conhecesse, Anakin temeria por seu estado mental. Está tudo bem, ela é uma mulher forte. Ela já passou por muita coisa e passaria por muito mais antes que eu pudesse realmente dar-lhe paz de espírito. Grievous, você preparou tudo. Anakin comunica a Grievous através de seu Nanozui que ele se conectou a uma rede especial que lhe permite se comunicar com toda e qualquer pessoa com quem ele também esteja conectado. Sim, Mestre Skywalker.
Ótimo, agora é hora de nós dois nos encontrarmos novamente na vida real. Encontro você em Tatooine. Eu estarei a caminho, Grievous fora. Anakin tem mais algumas coisas para fazer antes de se encontrar com todos em Tatooine, e isso inclui obter permissão da Ordem Jedi para fazer uma pequena viagem para fora do planeta. Anakin teria que confrontar qualquer um de seus mestres, provavelmente ambos, para permitir que ele saísse do planeta por um longo período de tempo. É claro que ele deve tentar redirecionar a atenção deles para outro lugar, para garantir que eles estejam distraídos e lidem com outra coisa. Ele havia criado algo especificamente para o Conselho ficar em alerta, algo que colocaria não apenas eles, mas ao mesmo tempo simultaneamente também Sidious. Mesmo que os Jedi descubram por que ele está indo para Tatooine, eles não seriam capazes de ligar os pontos de que ele é Vader. Mas se Sidious descobrir, ele iria querer investigar a fundo o que havia acontecido, e isso poderia correr mal para ele, apesar dos preparativos que ele havia feito caso algo assim acontecesse. Anakin não enviou qualquer tipo de androide sob seu controle para Tatooine, ele enviou seus androides de elite, os androides vivos capazes de usar a força como linha de frente para impedir o inevitável enquanto ele avançava. Se tudo estiver indo conforme o planejado, ele deverá ser capaz de deixar o templo despercebido, caso contrário, ele terá planos alternativos guardados, caso sua ausência seja notada. Ciclo diurno Coruscant. Anakin saiu do templo Jedi e conseguiu um navio para levá-lo a Tatooine. Qual navio? Aquele que ele originalmente roubou de Maul. Não sei os detalhes do que aconteceu com ele, tudo o que sei é que ele sobreviveu e não teve o corpo inteiro cortado ao meio. Ele provavelmente ainda está louco, e seu ódio alimentará seu poder, assim como o lado negro sempre faz. Embarcando na nave que ele agora controla, antes que alguém notasse sua ausência, ele decola para a atmosfera se preparando para usar o hiperespaço. Vamos definir as coordenadas para Tatooine. De volta ao templo, os Jedi não sabiam o que estava para acontecer ou começar. Qui-Gon estava tendo um dia tão relaxante que teve algum tempo livre para conversar com seu antigo aprendiz Obi-Wan. Ei, meu ex-aprendiz não tão jovem. Mestre, Obi-Wan exclamou surpreso com a visita de seu mestre. Não era sempre que ele o via. Obi-Wan tinha suas próprias missões para cumprir depois que o Alto Conselho Jedi decidiu que ele poderia se tornar oficialmente um cavaleiro. Eu só pensei em verificar você. Como você tem estado, o que você tem feito, esse tipo de coisa. Não muito, Obi-Wan diz, mas Qui-Gon esperava uma resposta diferente. Ok, talvez eu tenha feito muito, mas agora tenho a liberdade de fazer as coisas sozinho para provar meu valor. Você não precisa mais provar seu valor para ninguém, Obi-Wan. Eu sei, sinto que consegui a promoção simplesmente porque cumpri uma missão na qual senti que quase não fiz nada. Isso não é verdade e você sabe disso. Você teve sucesso onde eu falhei. Eu chegaria ao ponto de dizer, antes que Qui-Gon pudesse terminar, uma perturbação pôde ser sentida por todo o templo. Bem, acho que há alguns problemas para resolver. Capítulo 36, Rebelião de Escravos 2. Defina as coordenadas para Tatooine. Entre no hiperespaço. Anakin diz em voz alta em direção ao navio. Ele ativa seus hiperdrives e passa por muitas outras naves que entram em Coruscant. Anakin acelera em direção a Tatooine o mais rápido que pode. Que os jogos comecem. Abrindo sua conexão mental com os androides em Coruscant destinados a atuar como uma distração, ele ordena que iniciem um ataque ao Templo Jedi. O que Anakin está fazendo é garantir que os Jedi estejam à procura de droides desonestos. Ele não estaria fazendo nada perigoso, mas precisava de algum tipo de distração para afastar o fato de que havia partido. Ele sabe que Qui-Gon e Mace não ficariam muito preocupados com ele, especialmente porque ele mostrou as capacidades do Nanozui que alcançou a simbiose com ele. É capaz de resistir a um golpe total de um sabre de luz. Claro que o material usado para ter esse efeito é Beskar, o material muito raro pelo qual os Mandalorianos são obcecados. Eu também estaria se precisasse de mais coisas, mas por enquanto não há necessidade. Anakin tinha seu traje Vader pronto dentro da nave para que ele pudesse se trocar a qualquer momento, mas quando chegasse em Tatooine ele viria como Anakin Skywalker, visitando sua mãe antes de partir para Alderaan. Supostamente esta será a história oficial, mas na verdade ele ficará para trás para ajudar os escravos e os androides a dominar o planeta. Grievous estaria acompanhando e também deseja derramar um pouco de sangue. Às vezes a perda de vidas é necessária. Escolhi o menor dos dois males neste caso. Um androide em particular que ele não incluiu na luta contra os Ut foi seu primeiro androide vivo, HK-47, porque sua tarefa era proteger sua mãe e protegeria sua mãe. Para todos os efeitos, HK-47 se apegou à mulher e passou a vê-la como sua avó. Um pouco chocante para Anakin, mas ele achou que fazia sentido, considerando que HK se considera seu filho. Também não é errado pensar assim. Ele criou HK para assumir esse manto e esperar se tornar uma boa figura para HK seguir seus passos. Anakin esperava fazer isso com seus futuros filhos biológicos também. Anakin não planejou que o levante fosse um longo cerco, ele planejou que terminasse rapidamente. Isso é se tudo correr conforme o planejado. Abrindo seu dispositivo de comunicação, Anakin liga para Grievous. Mestre, você ligou? Sim. Eu queria saber se você já tinha chegado a Tatooine? Sim, os moradores locais têm um pequeno problema nos olhos, mas fora isso tudo está indo conforme o planejado. Houve algum movimento por parte dos Ut. Isso não é um bom sinal. Diga-me exatamente o que eles estão fazendo. Por enquanto, eles apenas reforçaram suas forças. No entanto, está aumentando constantemente e temo que possamos precisar trazer mais androides para lidar com a situação.
A elite é muito boa, mas não acho que eles seriam capazes de chegar a Jabba. Uchi, esse é um bom ponto. Por enquanto vamos monitorar a situação e se piorar terei que pedir reforços quando a situação piorar. Houve algum outro movimento? Na verdade não. Eu não fui até o distrito em que sua mãe mora e fui até o quartel-general das rebeliões de escravos aqui, então não tenho certeza do lado deles, exceto pelas escassas comunicações dadas no dia anterior. Certo. É melhor você seguir seu caminho e tomar cuidado para não causar muitos problemas e chamar atenção desnecessária para si mesmo. Você entendeu? A risada ciborgue de Grievous pôde ser ouvida antes que a ligação fosse cortada. Suspirando mentalmente, Anakin pensa consigo mesmo. Grievous vai me causar problemas um dia desses. Só espero que não seja hoje. Saindo do hiperespaço Anakin dentro da nave roubada de Maul, ele significa que a nave comandada chega fora do sistema Tatooine. Estou surpreso que eles ainda não tenham começado a monitorar o espaço, se perceberam ou se acreditam que são seguros para continuar pensando que não vim preparado. Essa poderia ser a ruína deles. Aterrissando mais uma vez no planeta arenoso e desolado de Tatooine, Anakin pensa consigo mesmo neste momento. Lar doce lar. Então continua. Acho que é hora de surpreender minha mãe, mas antes disso peça alguém para transportar meu traje Vader para outro lugar antes de eu partir com minha mãe para Alderaan. Andando pelas ruas de Mos Espa, Anakin relembra seu tempo aqui em Tatooine, como se sentia há muito tempo quando ele veio a este planeta. Nostalgia. Não é ótimo. Investigando a força, Anakin começa a enviar um pulso através da força para localizar onde sua mãe pode estar. Na loja. Claro. Sorrindo, Anakin segue em direção à vitrine. Tecnologia Skywalker. Ao entrar, ele ouviu a voz de sua mãe gritar do balcão. Anakin olha para ver que ela está com a cabeça concentrada em algo, provavelmente um de seus projetos destinados a ajudar os outros. Bem-vindo a Skywalker Technologies, como posso? Fi faz uma pausa enquanto olha para cima com a surpresa claramente visível em seu rosto. Anakin, meu Anne, você veio. Animada, ela larga o que está fazendo e corre até seu filho, que agora se eleva sobre ela com impressionantes 1,8 metros de altura e seu crescimento físico ainda não parou. Anakin abre os braços sabendo que ela está correndo com a intenção de abraçá-lo. Ela o abraça e Anakin não consegue evitar de ficar um pouco emocionado. Droga, fui atingido pelas sensações. Olá, mãe. Estou de volta. Sua mãe começa a fazer perguntas violentas para ele, uma após a outra, sem tempo para pensar em sua própria respiração. Tanto para dizer e falar, mas tão pouco tempo para fazê-lo. Sim. Calma, mãe, tenho uma coisa para te contar. O que foi, Anne? Você tem que sair de Tatooine por um tempo e eu preparei um lugar em Alderaan para você e Gira se mudarem. Obviamente Fi sabe mais sobre a rebelião de escravos do que deixa transparecer. É por isso que vieram? Para lutar com os outros? Como você sabe disso? Agora olha aqui, posso não ser tão inteligente quanto você, mas posso investigar sozinho. Acho que não deveria ter subestimado até que ponto ela sabe da minha travessura. As mães com certeza são assustadoras. É verdade, devo ser o rosto da revolta aqui, para conduzi-los à liberdade. É perigoso, não posso permitir. Dentro da República você está seguro, mas aqui tudo pode acontecer. E é por isso que estou insistindo para que você vá com Gira para Alderaan. A essa altura os dois não estão mais se abraçando e estão apenas a alguns centímetros de distância um do outro. Mas Anakin, sinto muito, mãe, por interrompê-la, mas para sua segurança, acho que terei que removê-la à força de Tatooine. Anakin afirma enquanto Fi parece confuso. C3PO, saia e acompanhe minha mãe até o navio e leve-a para Alderaan. Sim, mestre. Certamente posso ajudá-lo com isso, e presumo que precisarei chamar Lady Gira também. Correto, presumo que você conheça o caminho. Eu sou o androide de protocolo que meu mestre criou. C3PO responde em tom sarcástico. Ok. Vá em frente então. Antes que Anakin esqueça, ele também diz mentalmente ao HK-47 para estar no navio junto com C3PO e Gira. Sinto muito, mãe, só saiba que te amo e que tudo vai ficar bem. Você só precisa confiar em mim. Fi olha nos olhos do filho em busca de algo, mas em seu coração ela sabe que ele ficará bem, assim como estava há tantos anos, indo sabe-se lá para onde. Ela aceitou que seu filho pudesse tomar suas próprias decisões naquele momento, mesmo que ela não gostasse. Tudo bem, eu irei, apenas me prometa que não vai se machucar. Eu prometo. Anakin responde. Fi sai junto com C3PO com relutância e antes de ir ela também diz. Também te amo. Agora que tudo foi resolvido, ele precisa ir até o quartel-general da Resistência Escrava, escondido no antigo distrito de escravos, que virou distrito de Skywalker. Isso mesmo, o distrito que antes era chamado de Distrito dos Escravos agora é chamado pelo sobrenome de Anakin em memória de suas ações, do que ele representa e do fato de ser dono da Terra. De volta aos Jedi em Coruscant, eles estão atualmente enfrentando uma perturbação em suas vidas normais. Muitas pessoas estavam correndo de um lado para o outro pelos corredores do grande templo Jedi, jovens padavans, cavaleiros e todos os tipos estavam se movendo para áreas que eram seguras ou indo na direção do problema. Bem, acho que há alguns problemas para resolver. Obi-Wan diz onde parou por último. O que estamos esperando? Vamos lá. Qui-Gon e Obi-Wan começam a correr pelos corredores infundindo-se com a força para acelerar sua abordagem ao problema. Por que alguém seria corajoso o suficiente para atacar o templo? Obi-Wan questiona em voz alta. Essas não são as perguntas que você deveria fazer, mas sim como é bom o suficiente para superar muitas das medidas de segurança implementadas para causar esse problema em primeiro lugar. Qui-Gon diz. Encontrando várias pessoas, Qui-Gon e Obi-Wan se deparam com uma cena onde o mestre Jedi Mace Windu havia abatido um androide. Mestre Windu, o que está acontecendo aqui? Perguntas de Qui-Gon. Bem, pelo que posso dizer, alguns androides começaram a atacar todo o templo em muitas áreas diferentes.
Pessoas foram despachadas ou enviadas para áreas que são consideradas seguras. Droids? Droids desonestos aqui? Obi-Wan continua. Por que os droids atacariam aqui? Eles devem ter alguém comandando-os. É isso, não conseguimos rastrear o sinal, embora tenhamos a vantagem da base aqui. Vindu responde. Você já tentou estabelecer por que o ataque está acontecendo? Ninguém atacaria os Jedi sem motivo. Eu não sei, mas temo que isso possa estar ligado ao misterioso guerreiro que vocês dois enfrentaram em Naboo. Não fomos capazes de descobrir a identidade da pessoa que atacou, exceto que era um Sith. Vindu continua. Simplesmente não sabíamos qual deles, se era o mestre de quem vocês dois cuidaram ou o aprendiz. Eles sempre vêm em pares. Qui-Gon afirma. É verdade, agora precisamos cuidar de todos os androides. Na verdade, a situação agora não pode ser considerada terrível, pois por algum motivo os androides não pretendem matar ninguém. Não houve mortes. Sim, apenas ferimentos leves em adultos, principalmente enquanto os filhotes foram deixados sozinhos. Isso é interessante. Onivan diz. Sim, mas por enquanto não temos tempo a perder, devemos ir para outras áreas. Mace lidera o grupo. Os agora 3 Jedi percorrem o Templo Jedi indo para vários locais, mas os androides nunca terminam. Se eles são despachados para um local e cuidam deles, eles são enviados para outro. Bem, esta não é uma experiência divertida. Obi-Wan pensou consigo mesmo. Eles não têm fim, certamente já deveríamos ter reduzido o número deles por enquanto. Talvez, mas quem está por trás deste ataque não pretende realmente machucar ninguém e pode muito bem ser uma distração. Mace diz. Qui-Gon então questiona. Pode ser uma distração, mas para quê? Obi-Wan derruba outro androide e ele começa a ficar irritado com esse ponto. Todos estão seguros. Parece que essas coisas não representam nenhuma ameaça. É isso, Obi-Wan. Não sabemos de onde pode vir a verdadeira ameaça, então cuidar de todos os androides é nossa única opção neste momento. Em outra área do templo, uma jovem estava pensando em sua amiga. Anne, onde você está? Barris foi evacuado junto com o resto dos outros jovens separados em suas áreas de clã, sendo mantidos em segurança pelos Jedi que os vigiavam. Olá. Foi nesse momento que Barris percebeu que uma garotinha conversava com ela. Porque olá. Abaixando-se, ela olha para ela mais de perto. Meu nome é Ahsoka Tano. Quem é você? A curiosa pequena Togruta pergunta a Barris. Decidir entreter a garota e mantê-la longe das coisas a deixa feliz. Bem, meu nome é Barris. Barris ofefe. Você será meu amigo? Amigo? Claro que posso ser seu amigo. Enquanto Barris responde, o rosto de Ahsoka se ilumina com sua declaração. Você é um Padawan? Você parece poderoso. Ainda não, não sou. Ainda tenho que fazer os testes e obter o reconhecimento de um mestre. Mas espero ter um. Sério? Mas você já tem um mestre, não é? Não? Do que você está falando? Aquele outro garoto, o nome dele é. O nome preso em sua língua, Ahsoka tenta lembrar. Você está falando de Anakin? Sim, ele não te ensina? Bem, isso pode ser verdade, mas ele não é meu mestre simplesmente porque me ajuda. Com sua mente mudando rapidamente, Ahsoka então faz outra pergunta. Anakin pode ser meu amigo também? Tenho certeza que ele não se importaria de ser seu amigo. Legal, ele é legal. Ahsoka exclama com excitação infantil enquanto Barris pensa consigo mesma. Ótimo, mais um fã de Anakin. Capítulo 37. Rebelião de Escravos 3. Grievous havia pousado no planeta natal de seu mestre e caminhava pelas ruas de Mozespa tentando ser o mais discreto possível. Mas considerando sua altura, estatura e aparência ciborgue em geral, isso era muito difícil de fazer em um planeta como este, onde dificilmente existem outras pessoas que fossem parecidas com ele. Ele podia ouvir alguns sussurros vindos de algumas pessoas. Grievous também pôde ver várias espécies nativas de Tatooine circulando por aí. Se bem me lembro, esses são os Javas e os outros são chamados de Tusken Raiders. Essas criaturas seriam úteis ao bloquear os Uti de fato, desempenharam um grande papel na rede de informações de Anakin aqui em Tatooine. Quem se importaria com criaturas pouco imponentes como elas? Especialmente os Java, que se estabeleceram em alguns dos territórios de Anakin, permitindo-lhe conhecer os meandros dos criminosos aqui. Muitas vezes ele consegue obter informações bastante benignas, mas às vezes isso ajuda. Com a rebelião prestes a começar, eles seriam fundamentais, pois ele os infiltraria no palácio de Jabba. Jabba estava imensamente satisfeito com sua natureza boba. Grievous chega ao agora chamado Distrito Skywalker e vê as pessoas que faziam parte da empresa pública conhecida como Skywalker Industries. Muitos rostos que antes eram empobrecidos, muitas pessoas que tinham um chip implantado dentro do corpo agora foram removidos. Suas correntes removidas, pessoas livres. Seres livres que podem viver suas vidas da maneira que quiserem. Grievous passou a apreciar a liberdade e a liberdade por ter visto as atrocidades cometidas, e algumas ele mesmo cometeu. Skywalker realmente se sai bem. Passar todo aquele tempo em Datomir deve ter tornado minha perspectiva de vida bastante sombria. Grievous passou a maior parte do tempo em Datomir em torno do lado negro e de sua energia. Isso distorce lentamente a sensação de ser, mas a pessoa não se perde verdadeiramente no lado negro. Acontece que outra parte dele sai do abraço e Grievous era um homem mais sábio do que antes. Chegar a outro planeta como Tatooine, que é permeado por uma grande quantidade de energia do lado negro por causa do ódio, raiva e desespero residuais das pessoas que vivem aqui, certamente se torna conhecido. Ser sensível à força tem seus pontos positivos, mas Grievous também aprendeu os pontos negativos. Em geral, nas áreas onde o toque de Skywalker influenciou existe uma espécie de equilíbrio. Este equilíbrio é algo que forma um vínculo entre a luz e a escuridão, como se uma não pudesse ser separada sem a outra.
Certa vez, Anakin lhe disse algumas palavras sábias. O código Jedi é falho, mas isso não significa que o código Sith também seja melhor. Ambos levarão aos extremos de ambos os lados e acredito que há um equilíbrio a ser alcançado entre os dois. Existe caos e harmonia. Tanto paz como guerra porque dentro do caos há ordem e dentro da ordem há caos. Anakin então continuou. Para cada ação há uma reação igual. São leis simples da física, sejam elas aplicadas ao mundo físico ou de outra forma aplicadas à mente ou ao espírito. Tudo tem alguma conexão, apesar da total aleatoriedade de tudo. O que Anakin disse a ele chegou a um acordo, pois muitas coisas que aconteceram e podem acontecer têm consequências. Suas próprias ações o levaram a este ponto, mas também as ações de outros o moveram indiretamente. Verdadeiramente eu me tornei iluminado. Posso começar a me chamar de Jedi agora. Grievous agora encontrou a entrada secreta para entrar na base. Ele insere o código especial batendo primeiro na porta. Sim, alguém responde do outro lado. Com sua voz rouca auxiliada pelos sistemas para vocalizar sua voz, Grievous responde. Quanta madeira uma marmota poderia atirar se uma marmota pudesse atirar madeira? Tanta madeira quanto uma marmota poderia atirar, se uma marmota pudesse atirar madeira. Peter Piper pegou um pedaço de pimenta em conserva. A voz do outro lado responde de volta. Grievous suspira em sua mente antes de continuar com a sequência boba do código. Peter Piper escolheu um pedaço de pimenta em conserva. Um pedaço de pimenta em conserva que Peter Piper escolheu. Se Peter Piper escolheu um pedaço de pimenta em conserva. Onde está o pedaço de pimenta em conserva que Peter Piper escolheu? Bom, a voz fica quieta um pouco antes que a porta se abra, onde a pessoa atrás da porta se revela. Uma mulher Twi'lek que parecia ter cerca de 15 anos de idade começou a gesticular em direção a Grievous. O que você está esperando? Apresse-se e entre. A propósito, os nomes Trela Barea. Certo, se você me der licença. Grievous aprendeu e se adaptou para ter boas maneiras. Andar em Grievous foi então guiado até o porão da casa, mas o lugar para onde eles realmente estavam indo era a verdadeira entrada para as instalações subterrâneas que abrigavam a resistência. Trela pergunta a Grievous por que ele ficou em silêncio e não respondeu a ela. Então qual é o teu nome? Apenas me chame de Grievous. Grievous, hein? Ok, claro, eu posso fazer isso. Então você está aqui para ajudar? Eu não vi você por aqui antes. Sim, você poderia dizer que vim para Tatooine para ajudar na rebelião. Trela levanta as sobrancelhas. Então você é um estranho. Você poderia dizer isso. Conhece alguém por aqui? Na verdade não, só conheço algumas pessoas e é principalmente por causa delas que estou aqui. Tudo bem, contanto que você esteja disposto a ajudar. Trela sorri antes de dizer. Sou necessário em outro lugar agora, mas você pode interagir com qualquer pessoa aqui e ver o que pode fazer para ajudar. Grievous faz uma pausa antes de dizer em tom inseguro. Claro. Tchau, tchau, tenho que voltar e cuidar da porta. Não gostaria que ninguém mais não afiliado a nós entrasse. Grievous olha em volta contemplando sua situação. O que devo fazer agora? De volta com Anakin, ele voltou para a residência Skywalker no distrito Skywalker, passando despercebido por causa do recurso de invisibilidade que veio de seu Nanozui. Olhando ao redor da casa que ajudou a construir, ele fica nostálgico mais uma vez. Verdadeiramente. Acho que senti falta deste lugar. Anakin entra sem fazer nenhum som e começa a se mover em direção ao pacote deixado para trás. Uma grande caixa foi colocada na casa de infância de Anakin. É hora de se tornar Vader. Usando a força para abrir a caixa por fora, o que é revelado é o infame traje preto escuro de Vader. Anakin se conecta com seus androides em Coruscant, criando uma distração para ele e decide que pode querer trollar um determinado indivíduo. Não representaria muito risco tentar algo contra Palpatine. Vendo através da percepção visual do androide, Anakin pôde ver que o templo havia sido evacuado para as áreas internas mais seguras. Quase não havia ninguém presente e através dos preceptores baseados em som do androide ele podia ouvir ao longe o disparo de blasters e o zumbido de um sabre de luz. Acho que eles começaram a responder adequadamente ao ataque. Talvez isso servisse como uma espécie de alerta, mas duvido, pois nem mesmo o incidente com Geonosis mudou os Jedi. Simultaneamente Anakin veste seu traje e se torna um espectador do que está acontecendo no templo. Espero não ter causado muita angústia, só preciso de uma distração. Enquanto Anakin coloca a máscara e o capacete de Vader, várias figuras correm de outra direção. São aqueles. Qui-Gon, Obi-Wan e Mace apareceram em seu campo de visão, permitindo-lhe ver que eles não estavam desgrenhados, mas estavam desgrenhados e respirando pesadamente devido à exaustão. Mestre Qui-Gon, Mestre Windu, tem alguns androides ali. Obi-Wan grita. Eu tenho esse. Mace coloca seu sabre em ação e corre pela sala em direção ao androide que Anakin está controlando. Decidindo testar suas habilidades nos 3 Jedi, Anakin controla o androide para se afastar do ataque. Mace erra e a confusão pode ser vista em seu rosto. O quê? Como você fez isso? Envelhecendo agora, Mestre Windu? Mace dá uma gargalhada e então afirma. Não é tão velho, mas este androide em particular é estranho. Acho que deveríamos destruí-lo juntos, Cavaleiro Qui-Gon. Obi-Wan, você deve cuidar do resto dos androides e então se juntar a nós. Nele, Obi-Wan avança em direção aos outros androides na área. Ok. Qui-Gon e Mace entram em ação brandindo seus sabres na esperança de destruir o androide que Anakin está controlando. Esta é minha chance de distrair o Supremo Chanceler também. Anakin aprimora o androide em Tatooine para aumentar suas capacidades, mas o mais importante é sua velocidade. Rápido, vá atrás.
Qui-Gon grita e começa a perseguir Mace atrás dele. O androide especial que Qui-Gon e Mace perseguem começa a ganhar terreno enquanto correm em direção à saída do Templo Jedi e o mesmo pensamento passa por suas mentes. Que diabos é essa coisa? Anakin, controlando o androide, decide ver se consegue chegar onde o chanceler pode estar para lhe dar uma surpresa e desviar sua atenção do que quer que esteja fazendo para a situação atual. A essa altura ele já deveria ter notado ou sido informado sobre o que está acontecendo dentro do templo. Isso deve ser interessante. Anakin, agora dentro de sua personalidade Vader, começa a obscurecer sua presença e alterar a essência de sua aura, tornando-a muito mais sombria em alinhamento com o lado negro. Seus olhos azuis puros agora se transformaram em olhos amarelos profundos e brilhantes que emitem emoções negativas. Isso nunca é tão divertido de fazer. Anakin tem experimentado o alinhamento da força e alternado entre os dois. Como Anakin, ele representa o lado luminoso da força, enquanto como Vader ele tem a paixão do lado negro infiltrando-se em seu ser. Rapidamente ele está se movendo em direção ao prédio do Senado. Mace grita atrás de Qui-Gon. Anakin continuamente tem sua mente em dois lugares ao mesmo tempo e pode dividir sua consciência em várias direções. Ficaria sem impedimentos e ainda poderia trabalhar em plena capacidade, já que seu treinamento de força baseado na mente valeu a pena com o passar do tempo. Com o androide, Anakin move suas partes mecânicas o mais rápido que pode, aproximando-se de onde pode sentir a presença da força de Sidious. Chamar o grupo 2 de droides em Coruscant agora é a hora de seguir em direção a Sidious. Anakin chama mentalmente e ativa os outros androides no local, o que Mace se impede de dizer mais. Há mais deles, de onde eles continuam vindo? E por que eles estão indo em direção ao prédio do Senado? É uma tentativa de causar o caos. Qui-Gon diz que logo após sair do androide, Anakin está controlando o alcance auditivo. Achei que já havíamos estabelecido o motivo. Mace então continua. O objetivo é funcionar como uma distração, mas para quem ou para que não sei. Pelo menos é nisso que acredito agora. Talvez não devêssemos seguir esse androide por aí. Com certeza é melhor do que não fazer nada, já que este androide é o único que age de maneira diferente. Isso é verdade, vamos continuar. Qui-Gon então diz em voz alta para que os sensores auditivos do droide possam captar o que ele está dizendo. Quem quer que esteja controlando os androides, sugiro que pare o que está fazendo e se entregue pacificamente. A voz sintetizada mecânica do droide é ouvida. A paz nunca foi uma opção. Que assim seja. Mace diz enquanto acelera tentando pegar o androide. De volta a Tatooine, Anakin se adaptou totalmente e agora está caminhando para o esconderijo da revolta. Desta vez ele não está invisível, mas tenta sair discretamente da residência Skywalker sem ser visto. Apesar do pesado traje que ele está pesando, Anakin é facilmente capaz de manobrar dentro dele. Depois de chegar a uma distância segura para finalmente se revelar, ele começa a andar pela rua de Mos Espa enquanto o sol de Tatooine finalmente se põe e a noite chega. Sua estrutura enorme faz com que muitas pessoas ainda se afastem dele. Sua própria presença assusta os mais próximos com uma barreira invisível que ninguém deseja cruzar. Para vencer o mal, às vezes você mesmo deve se tornar mal. Felizmente, as únicas pessoas que saíam à noite eram crianças que viviam nas ruas em busca de ganhar dinheiro rápido ou uma escória criminosa que fazia o mesmo, mas estava disposta a fazer coisas muito piores. Mover. Uma declaração simples é dita por trás da máscara através da qual Anakin fala e assusta a pessoa que foi corajosa o suficiente para se aproximar dele. Você acha que me engana, não é? Todo grande e durão se escondendo atrás dessa sua armadura. Aposto que você não consegue nem levar um golpe. Decidindo dar um último aviso antes de seguir seu caminho, Anakin afirma novamente enquanto aumenta a pressão que exerce sobre o homem bêbado. Mova-se, ou você será tratado. A respiração por trás da máscara de Anakin começa a aterrorizar o homem, pois ele sente que de alguma forma está mais pesado. Antes que muito mais aconteça, alguém se dirige a ele. O que é isso? Sinto muito, senhor, mas meu pai bebeu demais esta noite. Por favor, perdoe-o. Um jovem sai para ajudar seu pai bêbado. Ele deveria parar com as bebidas, ele poderia machucar alguém. Fazendo uma pausa para um efeito dramático, Vader continua. Ou ele poderia se machucar. O jovem engole em seco. Sim, senhor, vou manter isso em mente e garantir que meu pai também o faça. Com o movimento de seu pulso, Anakin decide tornar sua saída mais dramática, controlando sua capa para ondular com o vento. Capítulo 38. Rebelião de Escravos 4. Vader entrou na base subterrânea secreta sem ninguém para impedir sua descida, certificando-se de que ele mantém sua presença moderada e não assusta as pessoas abaixo. Olhando ao redor, Vader tenta ver se conseguia encontrar Grievous sabendo que ele havia chegado antes dele. Depois de alguns minutos olhando em volta, ninguém realmente questionava sua presença aqui, pois todos estavam ocupados fazendo outra coisa. Vader conseguiu encontrar Grievous. Curiosamente, ele estava entretendo algumas crianças pequenas cujos pais os haviam deixado na área mais segura da base. Pare com isso! Grievous declara enquanto era amontoado por crianças que riam e se divertiam enquanto o ambiente era caótico. Vamos ver aqui. Investigando a força, Anakin começa a localizar as pessoas mais importantes para seu plano, estejam elas presentes ou não na base subterrânea. A maioria de todo mundo está aqui, isso é bom. Agora é hora de fazer minha grande aparição. Anakin se tornou o fundador da Resistência anos atrás e ajudou a manter vivo o financiamento para eles com todo tipo de outras coisas para ajudá-los passiva e defensivamente, enquanto construía uma força de ataque capaz de enfrentar todos os Uti. Hoje ele veio como Vader, o suposto co-criador misterioso da rebelião de escravos. Todos esses anos atrás, ele criou um plano para se disfarçar ainda mais, para que os Jedi não investigassem muito essa rebelião. Eles podem questionar seu envolvimento, mas ele pode fingir que é compassivo com seus companheiros escravos e ex-escravos. Com Vader, ele apenas diria que essa persona era a pessoa que ajudou sua mãe e a si mesmo a se libertarem da escravidão.
Uma citação sobre citação de uma figura misteriosa que era muito poderosa. Os Jedi podem querer investigar essa pessoa, já que ele teria uma força inteira, um exército inteiro de androides à sua disposição, mas qualquer coisa que investigassem levaria a becos sem saída. O mesmo aconteceria se Palpatine tentasse investigar também. Grave, Vader diz. Assustado, Grievous salta de seu estado irritado para a batalha pronta em um instante, o que também assusta as crianças. Quem? Acalme-se, Grievous. Sou eu, Vader. Na hora, Grievous olha para Anakin disfarçado e baixa a guarda. Certo, certo. Desculpe por isso, você me assustou. Agora que estou aqui, tenho algo para contar a todos sobre o que vai acontecer. Como vamos libertar os escravos aqui em Tatooine e como vamos fazer com que Jabba nos entregue seus direitos como governante deste planeta. A voz modulada de Vader não aterroriza as crianças, mas elas parecem intimidadas. Acredito que deveríamos levar esta conversa para outro lugar. Vader olha para as crianças pequenas. Venha, Grievous, começamos hoje à noite. Todos estavam reunidos, do mais importante ao menos na batalha que se aproximava. Vader estava na vanguarda com Grievous ao seu lado. Aqui, como você pode ver, está o dispositivo especial que foi criado com o único propósito de desabilitar todo e qualquer equipamento baseado em escravidão em Tatooine. A presença de Vader enerva muitas pessoas. Especificamente, teria como alvo todos dentro de cada assentamento aqui em Tatooine. Todos os escravos com chip implantado não terão que se preocupar com sua fuga, pois viveriam e não seriam feitos em pedaços. Vader continua. Senhor, eu tenho uma pergunta. Alguém fala da multidão. Você pode perguntar. Onde está Anakin? Ele não disse que viria? Houve um erro nas comunicações. Anakin Skywalker só veio aqui para buscar sua mãe e fazer mais algumas outras coisas antes de partir para Alderaan. Alguns ficam confusos, mas aceitam a resposta enquanto alguém se levanta enfurecido. Não, eu me recuso a acreditar nisso. Não era outro senão Bob, o homem que havia sido espancado por Kitster antes. Ferido, irritado e frustrado devido a uma série de situações, mas o homem está em uma situação ruim e age de acordo com sua raiva. Skywalker disse que nos ajudaria. Esteja aqui conosco quando formos para a guerra. Bob então continua. Onde está nosso salvador agora? Decidindo encobrir ainda mais seus próprios rastros, Vader redireciona a indignação do homem, afirmando algo que iria impressioná-los, mesmo que fosse uma meia-verdade. Fui eu quem salvou Anakin e fiz Skywalker anos atrás. A sala fica em silêncio com essa declaração. Isso mesmo, há tantos anos fui eu quem decidiu intervir acreditando que já era o suficiente. Vader então continua. Durante muito tempo as pessoas sofreram aqui em Tatooine e eu me certifiquei de que deveria fazer uma mudança. Fiquei sentado por muito tempo e não fiz nada quando tinha o poder de mudar alguma coisa. Chegou o dia, e esse dia é hoje. A multidão ressoa com suas declarações e começa a balançar a cabeça junto com ele. Vader continua seu discurso. Anakin Skywalker é um garoto inteligente, capaz de muitas coisas, mas ele era apenas uma criança e ainda é. Para muitos de vocês aqui, colocar sobre ele o fardo de uma resistência, o fardo de centenas de milhares, não de milhões a bilhões de pessoas, é errado. Todos vocês agora devem se levantar e reivindicar sua liberdade. Até Grievous foi afetado pelas palavras de Vader, sem conhecer o poder de persuasão que Anakin cultivou ao longo dos anos. Esta noite, irei com meus androides para enfrentar os Ut e ao fazê-lo, declararei que este império criminoso não existirá mais e outro surgirá em seu lugar. Muito maior do que qualquer outro, permitindo proteção a todas as pessoas, a todas as raças, uma economia estável e, acima de tudo, a sua liberdade. Este será um dia lembrado por muito tempo. Verá o fim da escravidão aqui em Tatooine. Em breve verá o fim da restrição de sua liberdade e de todos em toda a galáxia. No epítome de seu discurso, Vader termina. Se vocês não veem os benefícios de recuperar sua liberdade e apenas se veem desamparados na situação que está por vir, estarei aqui. A multidão irrompe em um canto de seu nome e dentro do caos Grievous consegue dizer algo para Vader. Tem certeza que tudo vai ficar bem? Vader usando uma de suas respostas de bordões característicos. Eu acho sua falta de fé perturbadora. Nos mares de dunas de Tatooine. Nos portões do Palácio de Jabba, uma figura vestida com uma armadura preta profunda e escura dentro da noite escura segue em direção ao palácio. Ao lado desta figura, muitos androides podiam ser vistos andando ao redor dela como um escudo enquanto o grupo avançava para o palácio. A figura negra dentro de seu traje se aproxima dos portões onde não há guardas do lado de fora. Com um aceno de mão as portas se abrem automaticamente. É melhor manter minhas habilidades da força escondidas durante toda a aquisição. Anakin pensou em sua cabeça enquanto caminhava lentamente pelos corredores que levavam mais fundo até a sala do trono de Jabba. Ao longo do caminho, alguns androides atrás da entrada. Enquanto usam seu traje de Vader, Anakin viaja pelos longos corredores, mas é interrompido pelos guardas estacionados por toda parte. Gamorreanos estavam por toda parte, da esquerda, da direita e do centro de Vader, eles continuamente o atacavam. Depois de acabar com todos os Gamorreans, onde, é claro, ele apenas os surpreendeu e não os matou imediatamente, pois considerou desnecessário, porque eles eram apenas guardas empregados. Grievous vem de trás de Vader e vê os muitos corpos inconscientes empilhados no chão. Eu acho que eles não queriam conversar então? Quando cheguei até eles, iniciamos negociações agressivas. Negociações agressivas? Suponho que não sejam pacíficas. Claro que é, eu apenas negocio através de alguma força física da forma mais pacífica possível. Grievous fica um passo atrás de Vader quando ambos entram na metafórica Cova dos Tigres, deixando os androides do lado de fora para lidar com quaisquer outras intrusões. Alguns outros androides percorreram o palácio de Jabba em busca de escravos presos ou outros que pudessem precisar de algum resgate.
Dentro da sala do trono de Jabba havia uma variedade de pessoas e coisas em exposição. Jabba recebia convidados em sua sala do trono, que também contava com uma banda ao vivo liderada pelo infame Max Rebo. O estilo da música tocada atualmente era feito por uma banda, chamada Max Rebo Band, que atualmente mostrava suas habilidades nas artes, tocando músicas no estilo Giz. Um nome bastante estranho para um gênero musical, mas talvez seja só eu. Vader pensou consigo mesmo. A maioria das pessoas lá dentro nem percebeu Vader entrar e continuou com o que quer que estivesse fazendo. A maioria das pessoas presentes na sala do trono eram escórias criminosas, algumas com os piores dos piores registros, mas Jabba não se importa com isso. Gamorreanos cercam as saídas e entradas, mas não fazem muita coisa, exceto identificar ameaças e tentar subjugá-las. Infelizmente, eles não são os melhores em manter um sensitivo à força que tem a capacidade de alterar suas mentes por meio de um truque mental e permitir a passagem. O Jedi Mind Trick pode ser um pouco perigoso, mas não posso negar sua utilidade. Um enorme complexo subterrâneo existia sob o palácio. O complexo incluía a sala do trono de Jabba, oficinas, currais de animais, a barcaça de Jabba e fazendas de especiarias. Enquanto Anakin e Grievous se aconchegavam em casa, os androides enviados abaixo exploravam e descobriam as várias coisas que Jabba gosta de colecionar. Seus animais, fazendas de especiarias e o mais importante, pelo menos para Anakin, eram as oficinas. Os escravos provavelmente foram enviados para essas áreas para trabalhar laboriosamente. O palácio de Jabba era um mosteiro que pertencia à Ordem Beomar, uma comunidade religiosa que acreditava em isolar-se de todos os estímulos físicos para aumentar os seus poderes mentais. As primeiras partes do mosteiro eram subterrâneas e incluíam uma mina. Anakin percebeu, pelo resto dos pedaços do passado, que este lugar costumava não ser tão feio como era agora. Depois de assumir o mosteiro, Jabba o fortificou ainda mais com mestres armeiros. Depois de apresentar a Uti a conta de seus serviços, os referidos armeiros se tornaram os primeiros prisioneiros do Senhor do Crime. Apesar de terem projetado todos eles, nunca conseguiram escapar das grossas paredes e das cruéis armadilhas do palácio. Anakin considerou que esses mestres armeiros deveriam expiar seus pecados, tornando-se livres com algumas restrições, especificamente ajudando as pessoas daqui a construírem casas suficientes. Feito isso, eles estavam livres para partir. Ele obviamente os pagaria por seus serviços, tempo e esforço, mas se eles não trabalhassem, deveriam ser responsabilizados por trabalhar com um império criminoso, especificamente dirigido por Jabba. Pelo que ele entendeu, eles fizeram tudo por vontade própria e por esse padrão, suas ações deveriam ter consequências. Por isso a punição não foi tão severa quanto poderia ter sido. Na verdade, agora que penso nisso, eles basicamente já sofreram e foram punidos pelo que quer que tenha acontecido quando escolheram ajudar Jabba. Karma para a força, neste caso, parece funcionar de maneiras misteriosas. Anakin muda de ideia e simplesmente deixaria os trabalhadores escaparem impunes, pois eles já haviam, sem dúvida, pago o preço por seus crimes. Gostaria de solicitar uma audiência com o grande Jabba the Hutt. A voz modulada de Vader ecoa pela sala, enquanto ele se dá a conhecer. Grievous fica nos fundos observando para intervir caso algo aconteça. Desejo humildemente uma audiência com alguém tão importante como você. Vim até você com uma proposta que você não deve recusar. Alguns gamorreanos aqui e ali começam a cercar Vader enquanto a multidão assiste em antecipação ao que vai acontecer. Seria muito sensato da sua parte prestar atenção às minhas palavras. Vader começa a aumentar a sensação de sua presença dentro da força, fazendo com que todos na sala se sintam desconfortáveis. Ashua Pankey? Quem é você? Jabba fala em sua língua nativa. O mestre lhe fez uma pergunta. Quem é você? O servo de Jabba, Bib Fortuna, ajuda a traduzir para Vader. Vader inspira e expira, o que cria um som ressonante por toda a sala. Eu sou Vader e vim aqui com um humilde pedido. Jabba começa a rir em um tom profundo e áspero. Te chupava que bargain? Algum tipo de barganha? O mestre pergunta por que você veio aqui. Quero que você liberte todos os escravos que possui, que mude as leis sob seu domínio para melhorar a sociedade e as pessoas que estão sob seu comando. Jabba começa a rir de novo, desta vez divertido. Resistência Beaapen Ashei Vumpa? Você faz parte da resistência? Jabba aponta para Vader. Suntuan Kyu Xixi. Capit Urimatio. Os gamorreanos que o cercavam começaram a se aproximar enquanto a multidão começava a enlouquecer com o entretenimento. Isso não durou muito. Pelo menos Jabba ainda não criou seu pose especial. Grievous Behind entra em ação e fala em um dispositivo de comunicação. É uma tentativa. As negociações falharam e o Hutt agora pode ser afugentado ou, se for capturado, pode ser resgatado. A razão pela qual Vader decidiu que se ele fosse capaz de capturar Jabba, seria melhor vendê-lo de volta para outro lugar, porque os Hutt continuariam chegando. Eles são como uma hidra, se um morresse, mais 10 tomariam o seu lugar. Nós copiamos. Está tudo pronto para o EMP? Vader se junta à conversa usando sua rede de comunicação Nanozui embutida. Roger, está tudo pronto. Agora estamos apenas esperando em movimento. Vader se esquiva dos gamorreanos, nocauteando a maioria deles no processo de saída do palácio. É uma tentativa. Capítulo 39. Rebelião de Escravos 5, é uma tentativa. E com essa permissão, todos sentem uma grande mudança, pois o ar parece estático. Todos param enquanto a energia é ligada por um segundo antes de ser restaurada e com expressões confusas olham ao redor para ver o que aconteceu. É hora de libertar alguns escravos. Anakin então diz em voz alta dentro de sua persona Vader. Todos que você escravizou e permitiu que fossem escravizados agora foram libertados. Iniciar transmissão. Anakin configurou não apenas o dispositivo especial destinado a atingir os implantes de escravos,
mas também um grande projetor em todos os lugares possíveis para que todos fossem informados do que acabará de acontecer. Isso foi feito para garantir que as pessoas que foram escravizadas e aquelas que queriam ajudar se levantassem e ou fugissem porque agora seria a hora. Vader, sendo ininterrupto enquanto corria fora do palácio de Jabba, iniciou o sistema de transmissão instalado. Moradores de Tatooine, os escravos, os habitantes locais, os criminosos, a escória e a vilania. Vim aqui hoje para estabelecer um precedente entre as orlas exteriores. Vader em sua voz modulada continua. Durante muito tempo, muitos foram atormentados pela fome, por conflitos e pela crise econômica. Suas liberdades e liberdades foram arrancadas do seu ser ou foram extorquidas por causa do crime permitido aqui nas orlas exteriores. Permitido aqui em Tatooine são coisas que não deveriam ser permitidas. A restrição da sua individualidade. Não digo mais nada. Quebre suas correntes e levante-se. Levante-se, nada mais precisa ser ordenado, para ser usado como diversão ou entretenimento para seus mestres, porque eles não são mais iguais a você, como qualquer outro ser que vive. Todos aqui conhecerão a liberdade e aqueles que foram os algozes, os opressores serão exilados deste planeta, deste sistema. Vader cortou a transmissão depois de dizer mais uma coisa. Eu declarei que Jabba the Hutt é incompetente, então ele será derrubado. O caos irrompeu em vários assentamentos em Tatooine, sendo a capital do planeta a mais perigosa. As pessoas que tinham escravos agora tinham que lutar contra eles ou tentar acalmá-los com o que acabava de ser dito. Nem todos os escravos foram tão corajosos e seguiram obedientemente as ordens de seus senhores, mesmo depois que a transmissão foi exibida. Para tranquilizar os mais passivos do grupo, Anakin fez transmissões em miniatura mostrando como e quando outros foram resgatados ou libertados. Grievous e Vader não tiveram que lidar com muita atenção depois que tudo começou com Jabba saindo por uma nave espacial de fuga que ele poderia ter retido, mas não o fez. Não havia escravos a bordo e eles abandonaram quase tudo e todos após perceberem que não tinham chance. Dentro da atmosfera, Vader convocou seu exército de droides para criar um bloqueio ao redor do planeta, mas em vez de impedir aqueles que estão saindo, ele só pretende impedir aqueles que gostariam de entrar. Acho que nosso tempo seria melhor utilizado para ajudar a acalmar o caos em Mos Espa. Estados graves. Parece uma ótima ideia. Vader concorda. Os dois partem e montam em seus próprios seiders para voltar à capital Tatooine. Nas ruas de Mos Espa, Vader chegou até lá. Guerra nunca muda. Muitos criminosos estavam começando a se unir para formar facções e começar a ganhar controle nas ruas de Mos Espa. Infelizmente para eles a maioria, se não todos. Os edifícios e terrenos pertenciam a Anakin aberta ou secretamente. A escória criminosa não seria capaz de se manter em muitos lugares, mas havia uma área para a qual todos, pelo menos aqueles que estavam envolvidos na ação, gravitavam. Droids foram vistos evacuando pessoas, especificamente aquelas consideradas indefesas que só recentemente foram libertadas. Escravos confiantes fugiram, mas alguns foram retidos e era para isso que os androides estavam lá. Para acessar e eliminar qualquer ameaça que possa prejudicar inocentes e felizmente dentro de sua programação, eles são capazes de identificar quem seriam considerados inimigos de aliados e pessoas neutras. Uma grande quantidade de registros foi mantida através da rede de Anakin, que cada androide também foi capaz de se conectar, permitindo que fossem eficientes na captura e apreensão de indivíduos que estavam errados. Vader não estava atrás de todos que haviam feito algo errado neste planeta, especialmente porque demoraria muito para acertar todos eles de uma só vez. Então ele colocou especificamente seus androides em um caminho para caçar traficantes de escravos. Afinal, eles eram seu alvo principal. Algumas pessoas são abatidas enquanto Vader usa seus poderes para subjugar as pessoas, criando ainda mais caos, mas isso é natural. Ele não pode salvar a todos. Foi uma tolice o original pensar que poderia. Os sofrimentos acontecem a cada minuto, a cada segundo e pessoas morrem. Muitas pessoas e o que Anakin quer fazer é tentar criar um império livre dos sofrimentos que as pessoas vivenciam. Mas ele não é perfeito e erros podem acontecer como acontece com todos os outros. Vader percebe uma pequena comoção acontecendo a uma certa distância dele. Pai, não. Não seja estúpido, guarde a arma ou você vai nos matar. Calha a boca, garoto. Esses escravos precisam de ajuda. Posso ser um bêbado, mas até eu sei o que é certo e o que é errado e já estou farto. Mas pai... Chega, garoto. Eu não te contei isso, mas sua mãe era uma escrava. Especificamente, ela era uma fugitiva que teve a sorte de não ter aquele maldito implante preso nela e quando ela morreu ao dar à luz você, eu prometi criar você certo. O homem bêbado que Vader encontrou na noite anterior estava falando com seu filho. A ela era uma escrava? O rapaz pergunta confuso. Sim, e acho que é hora de vingar ela. Ela estava tão quebrada e arrasada que foi um milagre ela ter dado você para mim. O homem chora e então sua expressão se transforma em raiva. Eu ajudarei essas pessoas. Pois elas são como as minhas e, na verdade, fazem parte da minha vida e da sua. Fique em casa, garoto, não se machuque agora. Bem, essa foi uma informação interessante, mas eu provavelmente deveria resolver tudo e prender todos os traficantes de escravos primeiro. Outros criminosos provavelmente irão se esconder ou deixarão o planeta. Ambos são bons o suficiente para mim, pelo menos por enquanto. Anakin pensou consigo mesmo. É Mos Eisley Cantina, cantina do espaçoporto de Shalmun. Enquanto todo o caos acontecia, um bando desorganizado de escória criminosa se uniu para derrotar os escravos rebeldes. Nem todos os criminosos eram estúpidos o suficiente para se agruparem assim, já que tinham visto a carnificina causada pelos vilões resistirem à prisão.
Andar perto de um grupo de indivíduos desordeiros não lhes faria nenhum bem e certamente prolongaria o inevitável. A cantina do espaçoporto de Chalmun, também conhecida como Chalmuns Cantina, Double CCC pela milícia da cidade, Mosesley Cantina ou simplesmente The Cantina, era um estabelecimento popular para beber e jantar localizado na cidade de Mosesley, no mundo desértico de Tatooine. Agora havia sido invadido por traficantes de escravos com seus mercenários contratados, droides de combate ou similares, ajudando-os a se defenderem da matança que se aproximava. Os donos do bar saíram imediatamente, sem querer lidar com o que aconteceria a seguir. Ei, ajude aqui, tem mais androides vindo da frente. Vindo da frente, o que a pessoa foi cortada pelo som de uma explosão que abalou o prédio. Ótimo, simplesmente ótimo. Escravos estúpidos se levantando contra nós, seus superiores. Eu estava no meio de me divertir com um dos meus antes de ser interrompido. Calha a boca, ninguém se importa. Neste momento temos um inferno para pagar e o diabo está batendo a porta. O bando desordeiro ficou assustado enquanto os inteligentes tentavam sair, mas foram capturados e presos em outro lugar, enquanto os estúpidos resistentes conseguiram aguentar um pouco mais. Eles muito bem podem não viver para ver outro dia. Depois de um tempo as coisas parecem se acalmar, as horas passam sem um som, mas a distância ecoa de gritos e choros de homens e algumas mulheres. O que você acha que todos os traficantes de escravos eram homens? Lentamente as pessoas dentro da cantina resistiram por tempo suficiente, destruíram droides suficientes que vieram atrás deles para tirar uma longa e necessária pausa. O vento começa a soprar de fora, os uivos começam a ficar insuportavelmente altos e uma respiração profunda pode ser ouvida. Modulado, sintetizado, computadorizado e pouco natural em seu som, ele lentamente avançou. O que é aquilo? Alguém grita. Quieto, seu idiota. Outro ataca o idiota que fez barulho. De dentro, todos lentamente começam a ver uma figura saindo dos ventos uivantes e levantando uma nuvem de poeira. Envolta em preto, mal consegue ver alguma coisa ou distinguir alguma característica, mas à medida que se aproxima, eles começam a sentir algo. Algo lá no fundo deles lhes diz para correrem, para se esconderem. Para ter certeza de que o diabo não os vê, então não ouve. O vento começa a ficar muito mais suportável e silencioso, a poeira e a areia começam a assentar. O que é esse monstro? Os olhos de um dos traficantes de escravos se arregalam, chocado com a enorme figura do lado de fora de seu reduto. Eletricidade ou relâmpagos rastejam ao redor do ser, começando a emitir uma luz brilhante iluminando as características do que eles apenas descreveriam como terrível. Horrível, pois apesar do ciborgue humanoide se dar a conhecer era assustador. Lentamente ele caminha em direção a eles. Fogo! Atire no filho da puta! Ao comando dos traficantes de escravos todos começam a atirar, os traficantes de escravos e os mercenários que os contrataram. Mas os tiros são absorvidos pela figura, desviados ou erram, como se os tiros fossem guiados em outra direção. Porra, me passe uma bebida. A maioria deles teve um longo dia e ficou bêbada no processo, mas não a ponto de ser incapaz de revidar. Enquanto todos estavam ocupados, todos exceto um, notaram que seus androides não estavam atacando a pessoa que veio ser vista. Ei você, androide estúpido, lixo para peças, não consigo nem ouvir diretiva simples. Essa pessoa chuta o androide, mas o que ela não espera é que o androide para o chute. O androide olha diretamente nos olhos do homem e diz algo que o aterroriza completamente. Morrer. Ninguém ficou sabendo enquanto continuavam a atirar na distração. Porque não está morrendo. Que tipo de monstro é esse? É imortal, invulnerável. Não existe ser que não possa morrer. Continue atirando até não sobrar mais nada e isso deve acabar com ele. Cada vez mais eles atiraram na figura escura e ao fazê-lo, uma nuvem de poeira sujeira, foligem e areia obscureceu sua visão e o show de luzes elétricas como relâmpagos da figura diminuiu. Nós o pegamos? Ha! Veja, eu te disse, não havia como alguém sobreviver a um ataque como esse. Todos começam a entrar em clima de cereja, levantando o ânimo, mas antes que pudessem fazer uma mini celebração, perceberam que o ar estava clareando. As luas de Tatooine brilham intensamente e iluminam a figura, revelando Vader em toda a sua glória, alto e flutuando acima do ar. Oh meu Deus! Alguém solta. A voz de Vader foi projetada para as pessoas da cantina. Divirto-me com seus esforços e elogio sua resiliência, pois apesar de seu caráter terrível e falta de julgamento, você pelo menos tentou. Posso dizer que isso é mais do que alguns fizeram antes de sofrerem alguns acidentes terríveis. Agora, sentindo a pressão, todos dentro não têm certeza de como continuar. E por seus esforços estou disposto a premiá-los. Premiar todos vocês, eu irei. Você vai nos deixar ir? Alguém pergunta com uma voz esperançosa. Vader não diz nada, mas deixa um silêncio cair sobre todos enquanto a luz da lua brilha sobre ele e sobre todos eles. Executar ordem 69. Vem a resposta arrepiante de Vader. Os androides dentro, ao lado de todo o resto, como se o movimento tivesse mudado, pegam suas armas e apontam para todos. Seus supostos mestres, aliados de seus mestres e mercenários que decidiram ficar junto com os traficantes de escravos e os piores dos piores criminosos que ainda restavam em Tatooine, sem controle. Tiros blaster são disparados e então o caos se instala mais uma vez, já que de dentro os androides lidam perfeitamente com os incômodos internos. Os androides de dentro iniciam um canto que aterroriza ainda mais aqueles que estão lá dentro. Sangue para o mestre. Repetidamente o canto continua. A punição será dada. Ninguém permanecerá inflexível, inquebrável, sem ser julgado pela mão de nosso mestre. Sangue para o mestre. Eles cantam continuamente enquanto matam os sobreviventes da facada nas costas inicial. Depois que a ação foi realizada, os androides, um por um, entraram em formação e marcharam para fora, criando um som ressonante com seus apêndices de metal batendo no chão abaixo deles.
Todos eles se alinham na frente de seu senhor, Lord Vader. Saudando, eles permanecem altos e eretos, o que parece impossível que não fizessem. Mas mesmo assim isso foi concebido como uma demonstração de obediência e lealdade absoluta. Lord Vader, a missão foi concluída. Todos dentro foram eliminados, exterminados e os sobreviventes foram eliminados de sua miséria. Bom, não há necessidade de sofrimento desnecessário, mesmo que eles merecessem o que lhes foi feito. Vader tinha um plano anos atrás, quando fundou as indústrias Skywalker, e não era apenas para tornar sua vida e a de sua mãe confortável. Foi também para outros objetivos e aspirações, este em particular. A infiltração e o cultivo da confiança que esses traficantes de escravos teriam em seus androides deveriam ser usados como uma forma de executá-los, se necessário, quando ordenados. Vader não precisava deles há algum tempo, pois praticamente se tornou inútil até agora. Pelo menos meu plano em miniatura deu certo, eu acho. Capítulo 40. Rebelião de Escravos 4. Jabba, o Hutt, escapou de forma impressionante da situação que estava acontecendo em Tatooine, ou pelo menos ele pensou que sim. Sua rápida retirada não passou despercebida por muitas pessoas, dada sua estatura e a estatura de seu povo. Como ele poderia ser camuflado ou até mesmo contornar as falhas de sua forma? O que Jabba não percebe sobre sua situação é o que alguns chamariam de fudido. Jabba é forçado a deixar o que representou o acúmulo total de sua vida, as riquezas que obteve, sejam elas legais ou não. O palácio que ele construiu para desfrutar o resto de sua vida até o fim de seus dias. O planeta que ele possuía era todo dele e ele tinha pessoas sob seu comando. Sob o que ele diria ser seu governo poderoso e benevolente. Ele basicamente viveu toda a sua vida aqui em Tatooine e desfrutou dos benefícios de ser um senhor do crime tão proeminente, com seu próprio império criminoso. Todos lhe pediam favores, dinheiro, escravos, todo tipo de coisas que ele tinha aos montes. Perdido. Desapareceu como vento e se dissolveu nas dunas arenosas de Tatooine. Não, minhas coisas não foram jogadas fora por mim, foram levadas. Roubado. Eu vou me vingar. A Ordem Belmar construiu um mosteiro no planeta 670 anos antes, que o bandido Okara, que trabalhava para o Bureau de Etnia e Socialização, usou como esconderijo 520 anos antes dos tempos atuais. Pouco tempo depois, 34 anos depois de o bandido ter estado aqui ou 486 anos antes, o notório Jabba, Hutt, expulsou Okara de sua cidadela de operações e reivindicou o mosteiro Belmar como seu palácio pessoal e fez dele o centro de seu império. 400 anos que passei aqui construindo meu império, não posso simplesmente desistir dele. Eu voltarei. Jabba então ficou pensando um pouco mais sobre a situação. A audácia desses escravos estúpidos que possuo, de irem contra mim, culpando os escravos pela rebelião, ele não está errado. Mas o principal motivo de preocupação ou a pessoa que iniciou tudo isso não parecia ser o alvo do ódio crescente de Jabba. Não, Jabba só podia temer o ser monstruoso que veio antes dele. Uma vez divulgado que ele era especial de alguma forma, Jabba decidiu que simplesmente colocaria uma recompensa pela cabeça do monstro. Claro, depois que ele tivesse lidado com sua raiva atual. Jabba foi até um dispositivo em seu quarto pessoal a bordo de sua nave de fuga. Isso ensinará uma lição àqueles escravos de baixa renda. Apertando o botão, Jabba ri de alegria, sem perceber que o que ele fez não deu em nada. Foi completamente inútil. Mas como ele saberia? Vader, tendo mudado de ideia sobre a fuga de Jabba do planeta, interceptou Jabba antes que ele pudesse partir. Meu senhor, parece que estamos cercados. Jabba olha para seu atendente que ficou com ele com uma expressão descontente no rosto. Shesta K. Bos Boonk Oha, o Bashar Sheis Belgala Andu Hai Tupei. Apenas vá. Contorne-os, não seja estúpido e faça o que eu digo. Jabba insulta o homem em sua língua nativa. Mas meu senhor, certamente você vê que nossa situação é terrível e devemos encontrar uma maneira de sair disso, além de evitá-los completamente. Receio que não funcionaria. Jabba então decide que basta, apenas mata seu braço direito e servo mais favorecido. Causou o baixou Cachu. Chega, você morre agora. O rosto de Bib Fortuna empalidece ainda mais do que a tez de sua pele seria capaz de fazer por causa de sua herança alienígena. Não, meu senhor, por favor, perdoe. Antes que Bib Fortuna pudesse terminar sua sentença, ele foi morto a tiros pelos droides de combate sobre os quais Jabba tinha controle. Na verdade, Jabba não ri da morte de seu subordinado e começa a se arrepender de ter matado um de seus apoiadores. De qualquer forma, não importa para mim, haverá mais no futuro. Mas assim, sua culpa foi absolvida. Meu senhor, um androide veio até Jabba. Uma solicitação de comunicação foi recebida. Shabatu Batu, Shesta Boss Puxei Vonkuta. Não se preocupe, apenas saia daqui. Agora mesmo. O androide vai embora enquanto Jabba volta a brincar com o dispositivo em sua mão, rindo internamente do que pensava ter feito. Enquanto Jabba estava ocupado, Vader já havia assumido o controle da nave e agora tentava se infiltrar nos droides a bordo. Assim que eu capturar Jabba, tenho certeza de que ele poderá ser mantido em cativeiro para pedir resgate. Mas se ninguém estiver disposto a pagar, acho que ele será simplesmente executado por seus crimes. Chega de pequeno rota ou talvez possa haver. Quem sabe Jabba pode ter tido a chance de transar antes de tudo começar. Vader agora não apenas tomou a nave de fuga de Jabba, mas também obteve o controle dos androides a bordo. Todos eles. Embarque neles. Sim, senhor. Alguns combatentes da resistência se juntaram a ele sabendo que ele estava indo atrás de Jabba, praticamente aproveitando a chance de capturar o grande e mau senhor do crime. Que sanguinário! Vader em outra nave é o primeiro a se aproximar e entrar no ponto de conexão entre as duas naves e ao fazer isso um androide corre em sua direção com sua arma em punho. Cuidado, senhor! Os androides vão machucar você. Alguém grita pronto para retaliar. Antes que alguém pudesse derrubar o androide, Vader levanta a mão sinalizando para que parem. Está tudo bem. Este androide e na verdade todos os androides são uma planta criada por mim. Alguém chama por trás.
Previsão incrível. Vader se move em direção ao androide. Relatório. O androide responde. Mestre, Jabba the Hutt foi confinado em seu dormitório e não está ciente de sua situação atual. Bom, eu mesmo enfrentarei a fera. Vader passa pelo androide com algumas pessoas parecendo confusas atrás dele, juntando-se à sua marcha em direção aos aposentos do Hutt. Todos os outros devem ficar do lado de fora enquanto eu discuto algumas coisas com Hutt. Vader se volta para todos e declara seu comando. As pessoas parecem hesitantes, mas ainda assim seguem seu plano. Quem entra de fora não consegue ver o que está acontecendo, mas tem uma capacidade limitada de ouvir o que pode estar acontecendo. Houve algumas conversas e então a voz alta de Jabba exclamando de dentro com um grito um tanto assustado antes que as coisas ficassem em silêncio. Vader sai da sala completamente ileso. Ninguém pode dizer exatamente o que aconteceu, mas sei que Jabba deveria, no mínimo, ser espancado. Estamos bem aqui. Proteja o navio e vamos voltar para Tatooine. Cuidaremos de Jabba lá. De volta a Tatooine, o amanhecer estava acontecendo e a situação não era tão caótica. Com a ordem sendo restaurada pela infinidade de androides patrulhando as ruas dos vários postos avançados, assentamentos e cidades. A maioria das pessoas que andavam por toda parte agora eram pessoas comuns que não tinham nada a ver com a resistência e as pessoas que lutaram ou faziam parte da referida resistência escrava. Muitas famílias foram devidamente reunidas com seus entes queridos e as únicas mortes ocorridas foram de criminosos ou traficantes de escravos que resistiram à prisão. Os amigos estavam agora começando a limpar a bagunça que havia ocorrido e muitas outras coisas estavam acontecendo para simbolizar o início de uma nova civilização. Os traficantes de escravos que foram mantidos em cativeiro com sucesso foram jogados nas celas construídas especificamente em alguns dos navios de Anakin. Rapaz, você me viu? Acho que deixei sua mãe orgulhosa. O homem bêbado que agora estava sóbrio disse ao filho. Não, pai, eu não fiz. Você me disse para me esconder, lembre-se, então eu fiz. O pai havia esquecido o que disse e no calor do momento, não prestou muita atenção a si mesmo ou a maior parte do que estava ao seu redor. Ele próprio estava bastante bêbado na época. O navio em que Vader estava começou a pousar nos arredores de Mos Espa e ao chegar próximo a todos desembarcou para se juntar a todos os demais. O que agora? Vader tinha muita experiência quando se tratava de liderança em situações militaristas, mas tinha pouca experiência nas áreas de política e agora seria a hora de tal coisa começar. O início de uma nova civilização governada por ele, mas não vamos nos precipitar, ele ainda precisa cuidar de Jabba. Vader havia se aprofundado na mente de Jabba, vasculhando e devorando todas as memórias úteis para ele, enquanto desconsiderava o resto. Isso inadvertidamente fez com que Jabba desligasse, deixando-o inconsciente. Isso deu a Vader ainda mais facilidade para dividir a mente de um ser com praticamente cerca de 600 anos de idade. Não foi uma tarefa fácil ou um feito pequeno de realizar, considerando as muitas lembranças que seriam benignas ou totalmente inúteis para ele. O que Vader queria eram as pessoas realmente especiais com quem ele interagia, aquelas que estavam no topo de qualquer lugar de onde viessem. As pessoas que participaram e comercializaram escravos. Essas eram as pessoas que Vader decidiu que seriam colocadas em sua lista de alvos. Havia outros criminosos de menor importância que participaram e fizeram coisas que prejudicaram a vida de outras pessoas. É claro que em cada situação há nuances, mas Anakin não consegue ver nenhuma situação em que a depravação do livre-arbítrio de outro ser seja correta. Afinal, as ações têm consequências. Hoje lutamos e saímos vitoriosos, mas agora devemos discutir o que acontecerá a seguir. O que acontecerá com os traficantes de escravos que agora prendemos e o que deve ser feito com Jabba, Hutt. Há outras coisas a abordar com a situação aqui em Tatooine, e essa é a situação em que nos encontramos com a nossa economia, a população e os outros problemas ainda presentes. Primeiro e mais importante seriam os líderes para ajudar a orientar todos na direção certa. Assim, as pessoas serão colocadas em cargos de acordo com a sua posição. A cultura e a religião do nosso povo são bastante esparsas, mas variadas devido à nossa educação, sem dúvida. Gostaria de nomear pessoas. Vader começa a listar as pessoas e para quais departamentos do novo governo iriam. Foram escolhidos alguns líderes que vêm dos nativos do planeta. Tuskens e Javas não foram discriminados e teriam pelo menos um assento. Eles têm sido bastante bem comportados. Algumas pessoas parecem ter outras coisas em mente agora e gostariam de ir para casa e descansar, mas Vader tem que forçar sua mão aqui para garantir que tudo corra da melhor maneira possível. O resto da reunião é bastante chato, mas no final todos chegaram às suas supostas posições. Aqueles que foram excluídos o fizeram devido a uma combinação de fatores. Vader levou em consideração as personalidades, personagens, habilidades e antecedentes das pessoas, como cultura ou religião, ao selecioná-las para os empregos certos. Ele havia se tornado o líder de fato do novo império por enquanto, mas não havia um verdadeiro líder. De qualquer forma, ninguém foi selecionado ou votado para o cargo. Porém, houve conversas que aconteceram logo após a confirmação, comemorações que levaram ao surgimento de algumas ideias muito malucas, dando precedência a uma ideia nova. Uma espécie de família real com a qual todos concordavam. A família real Skywalker, para ser exato. Foi assim que todos começaram a chamar, mas Anakin estava extremamente confuso sobre como isso aconteceu. Por um lado, fazia sentido que a sua mãe ou ele próprio fossem recompensados de alguma forma, mas não para se tornarem definitivamente a casa governante de Tatooine. Isso funciona a seu favor e pode ser usado a seu favor, mas ele não pode estar aqui para supervisionar todo o processo. Ele tem outras coisas planeadas e não pode governar um planeta quando estaria a fazer muito mais numa escala maior. Ele não se importaria com toda a coisa real, mas ele, como Anakin, não seria capaz de manter o título porque é um Jedi. Tecnicamente, no futuro ele pode voltar e planeja fazê-lo, mas por enquanto seria de pouca utilidade, exceto para aumentar sua influência.
Não que eu já não controle as pessoas e os seres de Tatooine. Anakin também decidiu que moveria todos os seus androides bem, quase todos eles de Datomir para cá, onde poderiam ajudá-lo a tornar este lugar uma utopia. Isso não deixaria Datomir indefeso, mas também cumpriria o acordo que tem com Talzin, para deixá-la ganhar o controle total de Datomir, pelo menos quase total, já que ele ainda estaria no controle de muitas coisas por lá. Mas isso não importa. O que vamos fazer com Ut? Grievous pergunta ao lado dele. Ou vamos vendê-lo ou executá-lo publicamente. Vader diz bastante cruelmente. As pessoas provavelmente iriam querer a segunda opção, mas não acho que você se importe de qualquer maneira. Na verdade, o que acontece a seguir então? Bem, Jabba agora sendo deposto, isso significaria apenas que teria que eleger um líder, alguém que representasse o povo e que pessoa melhor. Então você? Graves cortes. Não necessariamente alguém que possa ser cultivado para se tornar um bom líder, mas alguém que ao mesmo tempo seria subordinado a mim. Tenho alguns candidatos, mas para realmente definir essa minha escolha é necessário um processo de seleção completo. Faz sentido então e eu? Você pode ficar aqui por enquanto, suas habilidades de liderança militarista serão úteis dependendo de quem pensar que Tatooine é agora um alvo fácil. Vader diz, mas depois continua. Mas duvido que alguém queira tomar Tatooine, a menos que os outros Ut queiram fazê-lo, ninguém mais deveria bater a porta. Tenho ideia sobre como fazer o planeta prosperar, mas por enquanto devo lidar com as consequências. Anakin pensa consigo mesmo. As ações têm consequências. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.